Pois eu acabei por participar no fim desse primeiro, participei mais intensamente no segundo, sempre a um nível técnico e a um nível relativamente júnior, já lhe dou uns detalhes sobre isso, e depois acabei, para grande surpresa minha, 25 anos depois, por participar um bocadinho no de 2010, 2011, pá. Já noutras funções, porque era vice-governador nessa altura do banco, e portanto foi assim uma história foi assim um bocadinho de surpresa essa parte. Mas em relação ao 75, eu tinha entrado no banco em 1979, em fevereiro de 79. Tinha havido um grande concurso para recrutar, era o primeiro concurso que se fazia depois do 25 de Abril. O banco tinha estado sem recrutar técnicos durante um tempo. O professor Silva Lopes tinha começado a reestruturar, tinha feito todos aqueles exercícios de ter contactos com aqueles economistas americanos, eu vi que já tiveram a oportunidade de conversar sobre isso. Esse trabalho tinha sido feito, entretanto tinham convidado o professor Cavaco Silva para refundar ou reestruturar o gabinete de estudos e ser diretor, onde tinha estado como diretor o professor Hernani Lopes, o Dr. Constâncio. Por essa altura, acho que talvez até mais um. Houve ali uns interregnos depois logo a seguir ao 25 de Abril, mas em 77 eu penso que foi a altura em que o gabinete foi reorganizado e tinha o Cavaco Silva como diretor, tinha o professor Girão como diretor adjunto, um dos diretores adjuntos, e o Dr. António Roque Antunes como outro diretor adjunto. E depois estava estruturado em aquilo que tinha um gabinete de estudos, que era um gabinete técnico relativamente pequeno, e tinha dois serviços de estatística que era o que herdava do passado. Tinha um grande serviço de estatísticas monetárias e financeiras, portanto a parte de estatísticas monetárias internas, se quiser, a situação monetária, estatísticas da moeda e do crédito, digamos assim. Depois tinha um serviço de estatísticas da balança de pagamentos, que era paralelo a este, e que Portugal tinha-se tornado membro do fundo no princípio dos anos 60, e fazer a balança de pagamentos e acompanhar a balança de pagamentos era uma questão típica da relação com o Fundo Monetário. O Banco de Portugal era agente do Estado português para as relações com o Fundo Monetário Internacional, e foi no banco que se desenvolveu também a produção estatística da balança de pagamentos, porque estava ligada a estas obrigações de reporte e de acompanhamento por parte do Fundo Monetário. Além desses serviços de estatística, tinha um serviço de documentação e tinha o Gabinete de Estudos. O Gabinete de Estudos estava, nesta altura, já estava a começar a ser organizado em núcleos. Tinha um núcleo de Economia Real, que eu penso que era coordenado pelo professor José António Girão, em acumulação com ser diretor adjunto. Não sei se o professor Abel Mateus também estava lá, mas penso que não era coordenador na altura. Era novo relativamente. O professor Miguel Peleza veio a ser coordenador desse núcleo mais tarde, quando veio para o banco. Tinha um núcleo de Economia Monetária, onde estava a doutora Teodora Cardoso, já tive a oportunidade de falar. Tinha um núcleo de Economia Internacional, onde estava o Dr. Virgílio Rapaz. E tinha um núcleo de Finanças Públicas, onde estava a doutora Manuela Ferreira Leite. Portanto, esse grupo de pessoas eram os coordenadores que depois tinham... Nessa altura, quando eu entrei, foi, digamos, já havia mais 2 ou 3 técnicos para além destes coordenadores. O Dr. Costa Pinto, o Dr. Quem é que me lembro mais? Mendonça Pinto... o António Marta, o Paulo Amorim, pessoas que eram, digamos, da história, digamos, deste gabinete de estudos e que já tinham sido contratados antes, em 74, 73, com batidora, e já cá estavam. Portanto, para além desses técnicos que estavam integrados nestes núcleos, havia dois pequeninos grupos técnicos que não estavam integrados em núcleos, que eram os técnicos que acompanhavam os serviços de estatística. Os serviços de estatística eram serviços administrativos, de gente muito qualificada, bons profissionais, mas não tinham as qualificações técnicas habituais, e então o que havia era técnicos que apoiavam tecnicamente esses serviços. A parte da balança, a parte das estatísticas monetárias tinham sido todas começadas a rever pela doutora Teodora Cardoso, como ela penso que já teve a oportunidade de lhe explicar, e já estava quase a entrar em velocidade de cruzeiro, portanto a produção regular dessas estatísticas, mas tinha um técnico que acompanhava, tinha sido o Dr. António Marta, e depois ele saiu, teve, acho que no gabinete do professor Jacinto Nunes, quando ele esteve no governo, acho eu, e o Dr. António Mendonça Pinta, que era o técnico que acompanhava as estatísticas monetárias e financeiras. Na parte da balança havia um técnico mais antigo do banco, que era o Dr. Francisco Mendes, que era um histórico, digamos, do banco, da carreira interna do banco.
e a mim pediram-me para vir trabalhar com esse técnico para trazer e para ajudar a fazer uma coisa que era muito importante na altura, que era fazer a revisão das estatísticas da balança de pagamentos, porque as estatísticas da monetária já tinham sido revistas em grande medida. A balança de pagamentos não, a balança de pagamentos estava ainda estava um bocadinho desatualizada, porque, como lhe digo, a elaboração das balanças de pagamentos era feita de acordo com orientações do Fundo Monetário. O Fundo Monetário publicava umas coisas chamadas o Manual da Balança de Pagamentos, que era uma coisa que nenhum de nós tinha ouvido falar alguma vez na universidade, até chegar cá, mas não fazia a mínima ideia, penso que nenhum dos meus colegas fazia ideia de que havia uma coisa chamada o Manual da Balança de Pagamentos. O problema é que era preciso seguir esse manual e, na altura, o Fundo Monetário tinha aprovado a 4ª edição do Manual da Balança de Pagamentos. E era preciso adaptar as estatísticas da Balança de Pagamentos portuguesas às exigências da 4ª edição do manual. Penso que eles agora já vão na 5ª, 6ª, 8ª, já não sei, mas já houve uma série delas posteriores, aquela era importante naquela altura, e havia um outro lado do trabalho que era preciso fazer, que era rever muito profundamente as estatísticas das operações de capitais, que era um dos pontos muito fracos das nossas estatísticas, e ter, finalmente, estatísticas da dívida externa. Não havia estatísticas da dívida externa. E, portanto, a minha incumbência foi trabalhar com esse técnico mais sénior e contribuir para trabalhar num grupo de trabalho que iria fazer a revisão da metodologia. Nós faríamos a revisão da metodologia da balança de pagamentos para adaptar à 4ª edição do manual, do fundo, e um grupo interno do banco faria a revisão das estatísticas das operações de capitais e dívida externa. Porquê? Porque as estatísticas eram feitas com base no controle cambial. Havia uma parte que não estava sujeita a controle cambial no sentido estrito, que eram as estatísticas da dívida pública. O Estado não dependia das autorizações do Banco de Portugal para fazer operações, mas para as operações do setor privado e das empresas públicas e todas as outras, o sistema era de um sistema muito rigoroso de controle cambial, que era extensivo. Lembra-se que havia controle cambial para mercadorias, para invisíveis correntes, para tudo. Tudo era, para irmos ao estrangeiro, tínhamos que ter uma autorização de 7 contos, dizia, então, 7.000 euros, e de 7.000 escudos, e precisava ter aquilo averbado no passaporte. Todo esse sistema funcionava no Banco de Portugal, era uma coisa relativamente gigantesca. E metade da mão de obra do banco ocupava-se de controle cambial. A parte dos capitais era uma parte relativamente pequena, mas era uma parte um bocadinho mais complexa e mais sofisticada, porque acompanhar as operações de capitais era mais complexo, eram operações mais complexas também do ponto de vista técnico, e havia um serviço específico para acompanhar isso. E, portanto, toda essa gente ligada ao controle das mercadorias, que depois tinha associados os créditos externos, comerciais, a parte dos capitais, tinha os empréstimos de vários tipos, a parte da gestão de reservas e do departamento estrangeiro, e a parte de informática e de contabilidade, que eram muito importantes para ter o outro lado destas operações, participavam num grupo de trabalho que veio a fazer essa preparação das estatísticas. E, portanto, o que eu fiz, basicamente, foi esse trabalho. Era esse trabalho, em 79, 80, 81, ficou mais ou menos pronto em 81, quando nós conseguimos ter estatísticas de dívida externa disponíveis. Bem, na altura foi resolvido então criar um núcleo de estatística, onde se juntavam todos os técnicos que acompanhavam estas atividades mais estatísticas, e eu fui nomeado o primeiro coordenador desse núcleo em 83. Portanto, quando o acordo de 83 acontece, eu estava exatamente a finalizar os meus primeiros 3 anos como técnico, muito júnior, como imagina, e ia ser nomeado coordenador de núcleo, porque não havia e era preciso alguém fazer. Para isso fui eu, tive muito gosto em fazê-lo, mas era uma pessoa muito júnior. Portanto, há aqui 2 aspectos que eu gostava de salvaguardar. Primeiro, as opiniões que eu tenho daquilo que se passou naquela altura estão muito condicionadas pelas responsabilidades próprias que eu tinha. Era um técnico relativamente júnior, já tinha trabalhado antes de vir para o banco, mas era muito júnior ainda. E, por outro lado, quer dizer, não tinha contactos diretos com a administração frequentes, portanto eu não sabia como é que se passavam esses contactos com o Fundo Monetário a nível da administração. Participei, por sorte, porque o mundo do banco nessa altura era assim. Logo em 79, quando houve reuniões de acompanhamento do primeiro acordo, porque eu estava já a trabalhar um bocadinho nestas partes relacionadas com a dívida externa e com as operações de capitais, lembro de ter sido convidado para estar numa reunião
para responder ou para ajudar o professor Cavaco Silva ou alguém que coordenava essa reunião do lado técnico português, nas reuniões com a equipa do fundo, para eventualmente dar informação ou recolher alguma pergunta. Mas aquilo era um sistema muito disciplinado. No fim do primeiro acordo. No segundo já teve uma participação. No segundo já teve uma participação mais ativa, o segundo já foi um bocadinho diferente, esta parte de estatística já estava mais estruturada, a doutora Teodora coordenava a equipa técnica do banco, que coordenava também a equipa técnica toda que negociava o acordo, e aí já tive essa participação a nível técnico, com equipas e com reuniões técnicas, mas não mais que isso. Mas pronto, era um jovem técnico e, portanto, é essa a minha visão das coisas da altura. E obviamente as minhas opiniões sobre isso, e isso é um disclaimer que é importante dizer, não responsabilizam nada ao Banco de Portugal, responsabilizam um jovem técnico que tinha 30 anos na altura. Okay. Eu diria que havia aí três vertentes importantes, duas fora do banco e uma dentro do banco. A primeira questão importante era aquilo que eu diria, as questões associadas às contas nacionais. As contas nacionais eram uma responsabilidade do INE, ainda é, sempre foi uma responsabilidade do INE, e naquela altura o INE tinha dedicado alguma atenção, ao longo dos anos 60, fim dos anos 50, anos 60, princípio dos anos 70, a trabalhar as estatísticas das contas nacionais, mas as contas nacionais, aliás, quando nós vamos analisar, geralmente eram estudos especiais, que o INE fazia, onde publicava uma série de contas nacionais anuais com base nos critérios que eram adotados na altura, as contas segundo o sistema normalizado da ONU, ou segundo o sistema da OCDE, e lá estavam os principais agregados das contas nacionais, que nós depois estudávamos por aí um bocadinho na universidade, quando estudámos alguma coisa de contas nacionais, foi o meu caso, mas era assim, havia dois estudos principais, onde estava o repositório das contas nacionais e o INE depois fazia um acompanhamento dessas estatísticas na base anual. O que é que acontecia com essas estatísticas? Por um lado, eram apenas anuais, nós não tínhamos muita tradição em Portugal de ter estatísticas com maior frequência do que o anual, o que para acompanhar a execução de política monetária e económica é sempre uma coisa difícil, porque as estatísticas anuais são de base anual, como é evidente, tendem a ter um prazo de recolha e de divulgação, o que significa às vezes é no fim do ano seguinte que se conheciam os dados do ano anterior e quando se estava a preparar políticas do fim desse ano ou o orçamento do ano seguinte ou políticas para o ano seguinte. Os desfazamentos de facto podiam ser 2 anos ou mais em relação à última informação disponível sobre a qual as decisões estavam a ser tomadas. Portanto, esse facto era muito importante. O outro aspecto que era complicado era o aspecto das revisões, ou seja, as estatísticas, porque eram feitas muito infrequentemente e com base em fontes dessa natureza, o que acontecia é que os dados de estatística eram muito revistos, quando eram produzidos muito mais tarde, podiam ser muito significativamente revistos, ou seja, passávamos um ano ou mais do que um ano a contar, a ter uma narrativa sobre a situação, como se diria agora, que se baseava numa informação que era incompleta. Não era errada, era incompleta, era aquilo que se sabia na altura, mas não era a melhor informação, de facto, que podia ser utilizada. E o INE, houve ali uma altura em que não produziu estatísticas de contas nacionais. E, portanto, nós vivíamos um bocadinho das estimativas das contas nacionais que o Secretariado Técnico da Presidência do Conselho de Ministros, o Secretariado Técnico depois Departamento Central de Planeamento, fazia umas estimativas da conta da despesa e os principais agregados, estimativas. O banco mais tarde também fez algumas dessas estimativas, mas era assim que vivíamos em matéria de contas nacionais. Portanto, era pouco e era tarde, digamos assim. A outra área onde havia dificuldades, mas essas eu conhecia bastante menos e continuo a conhecer menos, mas enfim, mas era uma área complicada, eram as estatísticas das finanças públicas. A segunda grande área, porque a tradição de contas de dados sobre finanças públicas era na altura, eram opacas, eram tardias e não havia o hábito que neste momento existe. Todos os sistemas estatísticos mundiais neste momento fazem isso, os mais avançados têm um conjunto de produções regulares e têm calendários de produção
dessa informação e, portanto, há um pre-commitment, digamos assim, das autoridades a divulgar naquelas datas. E, portanto, toda a gente faz isso. Enfim, isto é uma história mais complicada, que nós, durante anos, passámos a participar nessa forma de fazer estatísticas macroeconómicas, mas até lá estávamos a lidar ainda com este sistema. Contas do setor público eram contas complicadas. As contas de caixa, as contas em contabilidade nacional, que era outra dificuldade, e, portanto, aquilo acabava por ser uma matéria em que havia uns quantos especialistas que conseguiam fazer umas estimativas mais ou menos atualizadas de valores anuais sobre execução orçamental e projeções de contas públicas. Portanto, segunda área de estatísticas macro tinha as suas dificuldades, mas essa era lá no Ministério das Finanças e com o Governo. Depois tinha a parte do Banco de Portugal. No Banco de Portugal havia estas duas grandes áreas que eu disse, nas estatísticas monetárias, com os trabalhos que tinham sido iniciados no princípio, enfim, depois logo do 25 de Abril, à volta dessa altura, a doutora Teodora teve um papel absolutamente crucial aí, e a interação com técnicos do Fundo Monetário, que também, porque o Fundo tinha essa capacidade de dar apoio técnico nessas matérias, e, portanto, as estatísticas monetárias já estavam bastante reformuladas, já havia estatísticas mensais para os dados principais, em algumas matérias havia dados semanais, e verdadeiramente, dada a natureza da informação, para algumas matérias até havia dados diários, porque nós conhecíamos o balanço do Banco de Portugal numa base diária, a chamada situação diária, e a situação diária era a base monetária e as contrapartidas da base monetária calculadas pela contabilidade como contas de um banco, que era o Banco Central, mas que nós transformávamos para ler como estatísticas monetárias e variáveis macro, a base monetária numa base diária, as contrapartidas da base monetária numa base diária, que era uma informação muito útil. Numa base semanal havia inquirição aos bancos e havia reporte, mais curto, mas relativamente completo, apesar de tudo, e numa base mensal as estatísticas mais importantes. Na parte da balança as coisas eram um bocadinho diferentes. Na parte da balança, nessa altura, havia pouca publicação, havia estatísticas de base anual, havia toda a história que vinha dos anos 60 da dificuldade de fazer uma balança de pagamentos de uma zona monetária, que era a zona monetária do escudo, com as relações entre Portugal e as ex-colónias entre si e Portugal com o estrangeiro, e as ex-colónias com o estrangeiro. Portanto, verdadeiramente, as contas da zona do escudo eram uma conta consolidada de toda a área monetária do escudo com o resto do mundo, mas isso não era a conta da balança de pagamentos de Portugal, porque Portugal era uma entidade perfeitamente definida, que não incluía, obviamente, as colónias, e que era preciso ter... portanto, as estatísticas da balança eram complexas desse ponto de vista, e eram menos frequentes, eram também de uma base anual para publicação. Internamente faziam-se umas coisas trimestrais, mas não se divulgava muito. Quando nós começámos a fazer essa revisão no final dos anos 70, princípio dos anos 80, foi exatamente começar a ter estatísticas mensais, divulgadas mensalmente, divulgadas trimestralmente, porque o banco, este processo de reestruturação do Gabinete de Estudos do Banco e dos Serviços de Estatística e Estudos Económicos do Banco, esteve associado com a publicação do boletim trimestral do banco. Era uma coisa que não existia antes. O banco começou a ter um boletim trimestral, onde tinha, para além das análises de conjuntura trimestrais, tinha alguns artigos técnicos e uma parte grande de estatísticas regulares, que eram publicadas trimestralmente. E é aí que se insere, e era aí que havia, digamos, este canal de comunicação com o exterior para a informação estatística que o banco tinha. A parte que estava, da parte da balança de pagamentos, a mais complicada, era a parte das estatísticas de operações de capitais. Nós tínhamos informação mais ou menos completa, mas pouco sistematizada, por parte das operações de capitais do Estado, a chamada dívida pública, dívida externa pública, e depois tínhamos os sistemas de controle cambial de todas as outras operações de capitais, quer de longo prazo, quer de curto prazo. Eram fundamentalmente operações de empresas públicas, grandes empresas públicas, e na parte do curto prazo de empresas públicas ligadas à comercialização de produtos essenciais, os petróleos e os bens alimentares, que depois nós fomos vendo o acompanhamento e a importância dessas operações quando, no início dos anos 80, começámos a ver o crescimento dessa dívida, a gestão das reservas, incluindo a renovação desses créditos de curto prazo, e o crescimento explosivo da dívida externa
do país. Mas foi aí que nós tivemos um trabalho para tentar pôr, e conseguiu-se, ter um sistema estatístico mensal de operações, numa base individual, operações uma a uma, para todos estes setores institucionais da economia, derivados do sistema de controle cambial. Este trabalho começou em 79, começámos a ter resultados e tomámos o ano de 79 como o ano zero, digamos, dessa produção estatística nova. Só em 81 é que nós tivemos esse processo totalmente estabilizado e completo. Portanto, 79, 80, 81. E tínhamos os dados mensais e trimestrais. Esses dados eram divulgados internamente, mas não eram ainda publicados. Eram incluídos nas estatísticas do relatório anual. As posições de fim de ano já iam aproveitando a informação que estava disponível toda, incluindo essa, mas não era um sistema de produção regular que tivesse um veículo, digamos, para divulgar essa informação, como o boletim trimestral vem mais tarde. Aliás, estas estatísticas eram tão complicadas e puseram tantas dificuldades, porque nós estávamos a primeira vez que eu ouvi falar destas questões da dívida, para mim era completamente novo nisto, como éramos todos, era a grande vantagem é que ninguém sabia muito bem destas coisas. Eu não sabia porque era novo, os outros não sabiam porque ninguém nunca lhes tinha dado essa informação. A primeira vez que eu ouvi falar de dívida, verdadeiramente, eu não vou dizer nomes das pessoas, mas havia os dados de dívida pública, fosse lá o que fosse, produzidos na Direção-Geral do Tesouro. Depois havia umas coisas especiais sobre a dívida de Cabora Bassa, que era uma coisa muito especial. Essa aí, porque ainda por cima era uma operação de dívida do Estado português e, portanto, era uma responsabilidade da dívida portuguesa, mas ao mesmo tempo era uma disponibilidade de Portugal sobre Moçambique, porque Moçambique, verdadeiramente, o beneficiário último daquela dívida era a Hidroelétrica de Cabora Bassa, que era uma entidade residente em Moçambique. Isso fazia parte de acordos políticos complexos, mas era duplamente uma operação passiva e uma operação ativa do Estado português. Esse era um lado, ao lado dessa dívida pública. E depois o resto da dívida era uma folhinha pequenina, em metade, uma A6 ou assim uma coisa, que era qual é a dívida das empresas públicas de abastecimento e da EDP, não sei se chamava já EDP na altura, dos TLPs, mas era um número, portanto, alguém em algum lado, eventualmente perto do Dr. Silva Lopes, ou mesmo na Direção-Geral do Tesouro, que telefonava à administração desses bancos e dessas empresas e obtinha uma informação que depois andava numa folhinha. Bem, quando era preciso, lá se somavam esses valores, estimativa, era uma estimativa para a informação sobre a dívida dessas empresas. E vocês usavam isso ou comunicavam? Na altura, quando não havia mais nada, antes de se ter um sistema estruturado, mas antes não havia fichas técnicas dessas operações, não havia nada. Mas essas operações estavam sujeitas a um controle cambial, portanto elas estavam registadas no banco. O que não havia era aquilo que nós na altura chamávamos, e chamamos ainda, o aproveitamento para fins estatísticos de atos administrativos, que era uma fonte estatística relativamente importante em todo o lado, nos outros países também e em Portugal também, que era aproveitar o controle cambial para produzir como subproduto estatísticas. Mais tarde, quando o controle cambial é eliminado, e não é muito mais tarde, é no final dos anos 80, o controle cambial desaparece e o que sobra desse processo é um processo de produção estatística, que se mantém até agora. Com alterações, mas que se mantém. Há um sistema estatístico que nasceu nessa. O que é que acontecia aí? Para autorizar operações de entradas e saídas de capitais, havia um sistema de emissão de boletins que o banco emitia, que no fundo replicavam uma ficha técnica das operações e um plano de amortização, para operações passivas e para operações ativas. O importante, é evidente, eram as operações passivas, eram as operações de dívida, eram mais importantes, não porque era preciso controlar as entradas, que era uma coisa que às vezes fazia uma certa confusão a certas pessoas, mas então controlamos as entradas de capitais, a gente quer é que entre capital. Não, o problema não era autorizar a entrada de capital. O problema era que o banco, como autoridade cambial, nessa altura, estava a dizer àquele devedor nacional que mais tarde iria vender-lhe, estávamos num sistema estrito de não havia mercado cambial. Portanto, as divisas que eram obtidas no comércio internacional e nas operações internacionais eram passadas através do sistema bancário e chegavam até ao Banco de Portugal, que retinha todas as divisas para si próprio, deixando uns working balances em divisas no sistema bancário. Portanto, o que o Banco de Portugal fazia quando autorizava uma operação era autorizar
o futuro reembolso dessa operação e, portanto, de certa forma, comprometer-se com a disponibilização dessas divisas quando chegasse à altura. Esse é que era o ponto importante. Aliás, lembro de haver, isto era um bocadinho anedótico, neste edifício, havia, mais tarde, quando começa a haver muita contratação de dívida, os credores internacionais, bancos internacionais, líderes de sindicatos bancários, etc., sabiam que havia um exemplarzinho azul dos BAICPs, dos Boletins de Autorização de Importações de Capitais Privados, como é assim que se chamava, que era o exemplar assinado pelo Banco de Portugal a comprometer-se com isso. Bem, não havia nenhum gestor, nenhum CFO de empresas portuguesas que fosse negociar ao estrangeiro um acordo que não levasse, que não passasse aqui. Chegaram a estar aqui à espera de um despacho, porque às vezes as operações acima de um certo nível não eram os serviços que autorizavam, os serviços não eram o gabinete de estudos, mas os serviços de controle cambial de capitais eram despachos da administração do banco, do vice-governador ou de um administrador que tivesse o pelour das operações de capitais para assinar esse boletim. Com esse boletim eles já iam embarcar e já iam negociar finalmente o acordo a Londres, provavelmente mais a Londres do que a qualquer outro sítio, em Londres e Nova Iorque, mas era muito Londres. Londres era a praça financeira das negociações, até porque tinha nascido e tinha se desenvolvido todo o mercado dos eurodólares. Portanto, o mercado offshore do dólar na Europa e o centro financeiro que trabalhava na nossa time zone era Londres. Portanto, era com Londres que se trabalhava. Nova Iorque era quando eram operações com bancos americanos ou com o Estado americano, mas para nós Londres é que era. Era Londres com esses bancos internacionais, era Londres porque também em Londres estavam algumas filiais de bancos portugueses e parte desta canalização de fundos internacionais para financiar as importações de empresas, financiar importações portuguesas feitas por essas empresas, eram financiadas por filiais de bancos portugueses no estrangeiro. Eram muito importantes nessa mecânica, digamos, e nessa maneira de angariar funding para a balança de pagamentos portuguesa, o papel crucial que essas agências tinham, que punha depois problemas não só de acompanhamento das operações de capitais, como punha problemas de acompanhamento, de supervisão dessas filiais. E, portanto, era preciso ter também uma cooperação muito intensa das autoridades de supervisão portuguesas com o Banco de Inglaterra, que eram muito frequentes e muito intensas, porque o Banco de Inglaterra era o supervisor dessas sucursais em Londres, e se aquilo não tivesse a correr muito bem, o Banco de Inglaterra dir-nos-ia com toda a simpatia de que era melhor acabarem aquelas operações porque não era preciso alterar as regras todas de Basileia, bastava o Banco de Inglaterra dizer que aquilo não era muito bem visto pelo Banco de Inglaterra e as coisas tinham que acabar. Não é? Remessas de imigrantes era muito França e Alemanha, como é evidente. Tinha um registro, não sei se... Mas aí havia um registro, também havia um sistema de autorizações, mas aí havia registros os mapas de operações cambiais. Todos os bancos tinham que reportar mensalmente para o Banco de Portugal uns mapas onde tinham as suas posições em relação ao exterior, portanto as divisas, os ativos e os passivos que tinham em relação ao exterior e que estavam autorizados pelo Banco de Portugal, e depois tinham os fluxos mensais classificados pelas rubricas da balança de pagamentos. Portanto, quanto é que tinham pago em divisas ou quanto tinham recebido em divisas de exportações ou de pago de importações, quanto é que tinham recebido em reserva, em remessas de imigrantes, quanto é que tinha havido de liquidações de operações de capitais. Essa informação também é prestada e era uma informação, essa de natureza estatística, reportada diretamente pelos bancos para o Departamento de Estatística, para os Serviços de Estatística do Banco de Portugal. Portanto, nós podíamos cruzar essa informação das operações cambiais com as operações do controle cambial e, eventualmente, se houvesse dúvidas, falando com os próprios bancos e falando com as próprias empresas. Estamos a falar sempre de um universo muito pequeno. Quando nós quisermos definir esse universo de empresas para acompanhar mais estritamente o financiamento externo, no acordo com o fundo de 83 e 85, como eu penso que a Dra. Teodora já lhe explicou, o universo das empresas públicas era um grande universo de 55 empresas, depois havia um pequeno de 23, e portanto nós na nossa gíria sabíamos perfeitamente, era o Estado mais 23, e isso era a informação mais frequente, o Estado mais 55 era o setor público alargado mais completo, e isso tínhamos uma informação mais espaçada, mais completa. Mas essa informação passou a estar disponível dessa forma, operação a operação, empresa a empresa, um acompanhamento muito estrito. E essa foi
Com a revisão que fizemos. Com a revisão que fizemos. Porque só nessa altura é que passou a haver essa informação disponível para... Eram uns álbuns print-outs enormes, está a ver, estamos a falar do tempo em que o banco... Começámos a fazer isso sem o Banco de Portugal ter um computador. O Banco de Portugal usava um computador, que não era do banco, tinha um centro de cálculo, tinha um departamento, o princípio de um departamento de sistemas de informação, de informática, mas ainda não tínhamos o nosso próprio computador, um IBM 360 que depois viemos a ter, ou 370 talvez, uma coisa assim menos potente do que os nossos telemóveis, que ocupavam uma sala. Na altura usávamos umas coisas, acho que do BPA, ali na Alexandre Colano, que nos cedia aquilo para fazer uns processamentos bates durante a noite para fazer os apuramentos dessas operações cambiais. Eram umas coisas gigantescas e uma tropa que nunca mais acabava com a segurança do banco para poder levar os cartões perfurados todos que tinham sido feitos, alguns aqui no banco. Depois aquilo corria durante a noite, no outro dia de manhã havia uns mapas, que eram uns lençóis enormes, aqueles verdes, azuis, com os buraquinhos, para que havia uma quantidade de gente a ver aquilo e a usar aquela informação. Não havia microinformática, não havia nada disso. Portanto, era ainda nesse mundo que estávamos a falar no fim dos anos 70, princípio dos anos 80. Só meados dos anos 80 é que começámos a ter uma microinformática. Vale a pena ler, por exemplo, o relatório do Banco de Portugal de 85, não na parte financeira, mas na parte empresarial, onde há uma referência ao crescimento importante da microinformática no Banco de Portugal. Está lá. Quando o Dr. Constâncio era governador, há uma referência específica no relatório do banco a essa matéria da informatização, quando o banco adotou, na altura, penso que não estou enganado, mas era a ideia de ter um computador para cada 3 pessoas. E o banco já tinha umas centenas de computadores, começou a ter uns computadores, portanto era uma coisa considerada extraordinariamente avançada, e era, para aquilo que eram as práticas habituais. Quando eu entrei no banco havia 3 terminais de time-sharing no 5º andar deste edifício, numa sala onde se pedia ao diretor, um chefe de serviços administrativo, inscrevíamos e dizíamos: eu preciso de usar o computador, e eu marcava na terça-feira às 4 da tarde. Era assim que a coisa funcionava. Até era outro mundo, e esse mundo mudou, mas para fazermos estatísticas precisámos de muito dessa base de cálculo que estava desenvolvida, depois viemos a tê-la, e pronto, o banco deu um salto muito grande nessa altura. As estatísticas monetárias progrediram muito, as estatísticas de balanço de pagamentos e dívida externa consolidaram-se. É esse embrião desses 2 serviços de estatística e do núcleo de estatística, de que eu fiz parte, que 15 anos mais tarde, já na segunda metade dos anos 90, vai dar origem, vai se separar do Departamento de Estatística e Estudos Económicos, para termos um Departamento de Estatística separado, autónomo, e um Departamento de Estudos Económicos, que era, aliás, um movimento que havia um bocadinho pela Europa. Os espanhóis ainda tinham também, não tinham, mas os alemães, por exemplo, tinham um Departamento de Estatística, os franceses e os espanhóis tinham uma coisa mais como nós, um Departamento de Estatística e Estudos Económicos, que era uma grande direção, mas a tendência posterior, com a entrada no euro e com a reestruturação que o próprio Sistema Europeu de Bancos Centrais acabou por dar, acabámos por ter todas estruturas mais ou menos parecidas nessa matéria, e todos praticamente temos, neste momento, dos bancos centrais, um departamento de estatística e um departamento de estudos económicos, que na altura eram integrados. Há colegas meus que ainda me dizem na brincadeira, eu era dos que achava que na altura era muito importante estar junto, porque não é possível desenvolver bem as estatísticas sem ter muito perto os utilizadores mais preparados, digamos, e mais exigentes dessas estatísticas. As estatísticas monetárias em Portugal desenvolveram-se porque o núcleo de economia monetária interna, e porque quem fazia o programa monetário e quem preparava a política monetária precisava e usava essas estatísticas. Portanto, o efeito de feedback sobre a qualidade da informação era quase imediato, porque as melhorias eram identificadas, as necessidades eram identificadas muito rapidamente e as melhorias eram introduzidas muito rapidamente, sem precisarmos de mais ninguém. E na balança de pagamentos era a mesma coisa, ter os utilizadores perto fazia muito jeito para esse efeito. E isso era bom nessa altura. Agora a estrutura é um bocadinho mais complexa e tem outras formas de se exprimir, mas é assim. É assim. Isso foi interessante, gostei de participar nessa fase do banco. Depois passou isso, é um bocadinho a pré-história deste sistema que nós temos agora. Nós estamos a falar, este sistema ficou. Eu lembro-me, por exemplo, isto é uma coisa que, enfim, talvez já se possa falar nisso, quando este sistema produziu as primeiras estatísticas para ser produzidas de uma forma estruturada, nós começámos a saber melhor aquilo que se tinha passado no passado. Ou seja, aquilo que nós pensávamos que tinha acontecido
em 79, por exemplo, quando nós chegámos a 81, era um bocadinho diferente. Em 81 nós soubemos, eu penso que o número era mais ou menos uma coisa nesta ordem de grandezas, que a dívida externa de 79 não era 6 ponto qualquer coisa, bilhões à americana de dólares, mas mais um bi. Mais um bi em cima de 5, de 6 e tal, era muita correção. E, de facto, era preciso publicar os dados. E isso mostra também um bocadinho o que era o clima da altura e a importância, aquilo que se diria agora, o empowerment que a organização deu para se fazerem essas coisas. Porque eu lembro-me de nós termos chegado a essas conclusões, os números, de facto, de 79 avaliados em 81, dava 7 bilhões, cerca de 7 bilhões de dívida e não 6 e qualquer coisa, e a questão que se punha, 1.000 milhões. E a questão é, vamos publicar, não vamos publicar. E o que aconteceu é que eu próprio escrevi uma nota a explicar porque é que os dados tinham que ser revistos. E o que é facto é que a organização funcionava assim, quer dizer, as coisas foram explicadas, acho que era o Dr. Constâncio, que era vice-governador e tinha o pelour do departamento na altura, pois está explicado, a gente faz. Vamos rever os dados, vamos rever as estatísticas e publicamos os dados revistos em 1981, com indicadores, se vir o relatório de 80, e a partir de 82, 83 até 85, vê que a gente publica coisas parecidas com aquilo que qualquer país mais desenvolvido publicava. Ter uma interpretação diferente daquela que a Teodora teve sobre essa matéria é um exercício de um risco que eu não estou disposto a correr. Se ela disse isso, a probabilidade dela ter razão é muito grande. E o que acontece de facto é que havia esse problema dos dados que eram revistos com muito tardiamente e havia mesmo uma orientação de política que foi diferente. Eu acho que 80, nós juntamos muito, às vezes 80, 81, 82, eu penso que 80 é diferente. 80 é diferente de 81, 82. Em 80, aliás, se lermos o relatório do Banco de Portugal de 80 com cuidado e com atenção, vemos que é um relatório um bocadinho diferente do relatório dos outros anos nesse aspecto, porque tinha que identificar uma política que em 1980 foi um bocadinho diferente da política anterior e um bocadinho diferente da política que veio a ser feita depois, em 81 e mais tarde com o programa, porque nós em 80 o objetivo da política deixou de ser o equilíbrio externo, claramente, enfim, está dito, é uma orientação em 80, especificamente para 80, é focada na redução da inflação, é focada no aumento dos rendimentos reais, parte disso é formulado desde o início como tal, admito que sim, parte disso é o resultado ex ante e o aproveitamento ex ante desses factos, ou seja, porque se fez uma revalorização do ouro. A revalorização do ouro não tinha um impacto direto aí, mas tinha um interesse porque com a revalorização do ouro, isso está tudo documentado no banco, às vezes as pessoas pensam que estas coisas não estão, está no relatório do banco, o resultado das operações foi 75% dessa revalorização foi usado para reduzir a dívida pública e foi usado uma outra parte para reforçar umas provisões para futuras, para eventuais desvalorizações do preço do ouro, que aliás vieram a acontecer mais tarde. Por outro lado, houve por um lado uma apreciação do euro, do escudo, houve inicialmente uma apreciação do escudo, deliberada, e houve uma redução do ritmo mensal do crawling peg. Ora, nós sabíamos que nas condições que nós tínhamos, isso tinha um efeito direto e relativamente rápido sobre a inflação. E, portanto, houve um choque, se quisermos assim, diríamos numa linguagem um bocadinho mais moderna, que havia um choque de expectativas que se pretendeu introduzir nessa altura. Enfim, penso eu, estou a analisar por aquilo que o banco disse na altura e que se verificou, que era tentar que a inflação crescesse menos. A inflação cresceu bastante menos, a inflação medida naquele ano cresceu bastante menos porque teve estes impulsos positivos do lado da apreciação cambial e a apreciação cambial refletia-se imediatamente. É evidente que por essa via, mesmo que
os salários já tinham sido negociados, os aumentos, a política de rendimentos, se quiser, já estava um bocadinho pré-determinada para os objetivos e para as expectativas que se conheciam no início do ano ou até no final do ano anterior, as negociações salariais, as fixações de salários na função pública, etc., que funcionavam como grande indicador e referencial para o resto, com uma inflação que, a posteriori, e surpreendentemente é bastante mais baixa, dá um crescimento muito grande dos salários reais e dos rendimentos reais em geral. Ou seja, nós tivemos aqui uma tentativa de rever um bocadinho, de um choque de expectativas para todos os agentes económicos, dizer nós não temos que estar sempre a funcionar em desvalorização e num ciclo de desvalorização e inflação, e depois vamos ver. É evidente que isto durante algum tempo podia funcionar. Eu percebi que, enfim, nós depois acabámos o demorar a avaliar os resultados disso em termos de balanço de pagamentos, mesmo com os resultados positivos, porque há lags nestas coisas, quer dizer, não há uma desvalorização e no mês seguinte as exportações aumentam ou diminuem porque há uma apreciação. Mas com algum tempo estes efeitos acabam por se produzir. A balança em 80 penso que tem um déficit para aí na casa de 1.000 milhões de euros, de dólares, que é o valor, que era um valor, apesar de tudo, era grande, mas era um valor gerível, porque é preciso arbitrar, face aos objetivos da política para 80, era possível arbitrar dessa forma os trade-offs, como os economistas gostam de dizer. Bem, portanto, esse desequilíbrio externo era tolerável, desde que houvesse quem tivesse disponível para o financiar, para ter esses ganhos de rendimentos. É evidente que num ano de eleições, num ano carregado, digamos, muito carregado politicamente, isso acabou por ter algum significado. E depois nós temos, durante 81 e 82, aí em que a clareza da orientação política, num caso podemos estar de acordo ou estar em desacordo, mas havia uma orientação, indiscutivelmente. 80 é diferente de 81 e 82. A sensação que eu tive em 81 e 82, e que podemos ter agora, é de que houve um bocadinho aquela fase de denegação, ou seja, como aliás costumamos ter em geral em Portugal, ou seja, a balança vai-se deteriorando, as condições externas vão-se deteriorando, a competitividade está-se a deteriorar e nós, como dizemos popularmente, vamos assobiando para o ar. Pode ser que a coisa melhore, pode ser que seja só uma coisa temporária, mas não era temporário. 81 e 82 a deterioração é grande ao nível do equilíbrio externo. O Fundo Monetário já andava por aí, andou sempre por aí, penso, não tenho certeza, mas penso que terá havido mesmo conversas para poder haver um novo acordo com o Fundo relativamente cedo, mas não havia grande vontade em voltar a fazer um acordo com o Fundo imediatamente. Por um lado, enfim, por variedíssimas razões. Não vou especular sobre elas, mas entre outras razões porque essas políticas iriam ser reverter muito frontalmente as políticas de 80, por exemplo, e voltar eventualmente às políticas anteriores e, portanto, tudo isso punha algumas dificuldades. E depois nós como país e como economia, se a gente se tentar lembrar do que era o nosso mundo dessa altura, para nós a desvalorização, que tinha começado com o Dr. Silva Lopes e com o governo de 77 e todo aquele movimento de desvalorização do escudo e a depreciação, a moeda estável era uma vaca sagrada. Portanto, para o sentimento geral das empresas, dos particulares, dos agentes económicos, como se diz de uma forma um bocadinho tecnocrática, para o país, a estabilidade cambial era uma coisa que ainda estava no subconsciente das pessoas como prova de estabilidade e de adequada gestão macroeconómica. E, portanto, passava bem. E, portanto, a resistência a qualquer alteração aí não deu. Quer dizer, de facto, há uma altura. Aí começamos a ter uma coisa que é muito típica, que acontece aí, que acontece mais tarde. Já tinha acontecido também, que é a nossa... há uma percepção externa sobre a nossa situação e uma percepção interna que não é completamente consistente. E há essa tentativa, digamos, doméstica de ir atrasando. Talvez a coisa se componha por si, talvez a coisa melhore, talvez. E o que acontece é que, quando vamos acabar por fazer a adoção das políticas de correção, já estamos num estado, geralmente, bastante mais difícil. Em 83, quando nós fizemos o acordo, nós tínhamos duplicado a dívida externa em 3 anos. Isto é tão simples, passámos de 7 para 14.
Esses números são dos poucos números que eu me lembro de cabeça, porque eu olhava para aquilo diariamente. De 7 para 14 em 3 anos é muito. E nós tínhamos aí um bocadinho, que se eu quisesse antecipar um bocadinho aqui, nós estávamos com os custos do nosso sucesso anterior. A política no primeiro acordo. Os acordos do fundo eram feitos assim. O fundo tinha esta política de ter uma missão, uma função catalítica para os mercados. Portanto, o fundo, com o seu selo de aprovação das políticas e com um pouco de financiamento para pôr a máquina a funcionar, se quiser, desbloqueava o financiamento externo, mas era esse sinal para os mercados internacionais e era esse sinal para as autoridades todas económicas do mundo, porque tudo isto no fundo era gerido coletivamente. O board do fundo não é um conselho de administração de uma empresa, são representantes de Estados soberanos, acionistas do Fundo Monetário Internacional, praticamente sem alterações desde o pós-guerra, quando em Bretton Woods se criou aquela coisa. E, portanto, é assim, um conjunto de países que podem votar e os Estados Unidos com um direito de veto nessas votações. Portanto, era preciso convencer os mercados e era preciso convencer as autoridades dos outros países e o fundo era crucial para esse convencimento. E, portanto, com um pouco de financiamento do fundo e com o selo de aprovação, os mercados voltam a abrir. E é isso que acontece, por exemplo, em 79, 80, 81, 82, durante algum tempo, em que Portugal recupera credibilidade externa e tem um respaldo de reservas relativamente abundantes. Quando nós falávamos porque esses empréstimos geralmente eram apoiados nos Memorandum of Understanding, ao abrigo da Common Law inglesa. Para fazer um contrato é preciso fazer uma coisa de 600 páginas, com todos os detalhes da contratação, e alguns desses aspectos eram uma visão detalhada sobre a economia. E é nessa partilha de informação que se fazia, que ocupava um bocadinho de tempo. Há muita gente aqui no Gabinete de Estudos, no Departamento Estrangeiro do Banco, etc., a dar contribuições para o lado português que estava a negociar esses Memorandum of Understanding que acompanhavam esses acordos. Nós começávamos a ver que essa informação era relevante e que o facto de ter havido um acordo com o fundo tornava todos esses financiadores relativamente despreocupados ou disponíveis para emprestar a Portugal, que era um risco relativamente bom, tinha um nível de reservas bom, era um indicador que funcionava muito bem, era o nível de reservas e a parte do ouro em particular nessas reservas, porque também, tal como se gostava da estabilidade cambial, também não se mexia no ouro e, portanto, era uma reserva de última instância, ninguém mexeria nas joias da família e, portanto, era uma segurança para as más políticas que pudessem ser feitas, não é? Porque alguém quisesse, a partir de uma certa altura, tinha que entrar nas joias da família para poder continuar a fazer políticas muito desalinhadas dos equilíbrios fundamentais. A minha interpretação para isso é talvez a expectativa de que fosse uma coisa temporária, que as coisas também subiam muito, talvez corrigissem uma parte. A primeira reação não é acomodar imediatamente todos esses efeitos exógenos, é atenuar uma parte desses efeitos, tentar por outras vias, na prática, para que isso funcione, tinha que haver um bocadinho mais de subsídios, um bocado mais de distorções, por essa via, se quisermos, na economia, mas que podiam ser custos temporários até as coisas se normalizarem, se fosse um choque temporário que viesse pelo lado do preço do petróleo. Em 73 tinha havido um choque bastante grande e nós tínhamos feito o 25 de Abril no meio de um choque gigantesco. E depois tivemos um choque gigantesco com a descolonização, para coisas que são de uma dimensão impressionante para os números de agora. Se nós tivéssemos as coisas nas condições de agora, eram brutais em termos de choques reais. Não é uma pandemia, mas é uma coisa muito perto de uma pandemia. Mas é uma coisa muito parecida em termos da dimensão. E, portanto, admito que tenha sido a tentativa de acomodar um pouco e não contrariar imediatamente esses riscos, tentando, porque aí era um problema de preservar os ganhos que, entretanto, tinham sido feitos. A política económica é política. Sobre isso é uma das coisas que eu aprendi, e todos aprendemos, depois de muito tempo nestas coisas. Claro que há a teoria económica, que a economia, que mais tarde ou mais cedo parece, mas a política económica é política.
era também um bocadinho a nossa aprendizagem sobre estas coisas, porque para nós o equilíbrio externo, e para toda a gente na altura, o equilíbrio externo, nós medíamos o equilíbrio externo. Quando não há operações de capitais, quando o país não é financiado pelo mercado de capitais, praticamente a nossa balança corrente é igual à nossa balança global e, portanto, foi esse o mundo de até 77, 78, foi basicamente isso. Os desequilíbrios de balança eram fundamentalmente desequilíbrios de balança corrente que se repercutiam na chamada balança de operações não monetárias ou balança global, e abaixo dessa balança global tínhamos as divisas dos bancos que variavam um pouco, porque eles tinham que vender e comprar no Banco de Portugal, e a variação das reservas do Banco de Portugal. Portanto, nós refletíamos esse desequilíbrio externo na balança global muito diretamente. E as divisas eram imediatamente o sinal de alerta da disciplina ou da indisciplina externa aparecia muito diretamente e muito imediatamente na gestão das reservas do país. Quando nós começamos e quando o país começa a ter acesso aos mercados de capitais, o que acontece é que essa ligação imediata perde-se durante um tempo. Ou seja, eu posso estar a acumular déficits em balança corrente, a BTC, a balança corrente, agora se chama de operações correntes e de capitais, mas o que mede a necessidade ou a capacidade de financiamento da economia, dos setores, não dos setores produtivos, digamos, entre aspas, da economia, nós podemos estar a acumular déficits aí que são financiados pelo resto do mundo. Temos operações de capitais superavitárias, que no nosso caso eram acumulação de passivos em relação ao exterior, eram aumento da dívida portuguesa em relação ao exterior, mas que os credores estavam dispostos a fazer, enquanto eles percebessem que a nossa situação era relativamente estável e que nós tínhamos capacidade de vir a pagar no futuro, até ver. E há uma altura em que os mercados acordam e dizem, não, nós tivemos essa história em 83, tivemos essa história mais tarde, de outra forma. Estamos sempre a correr o risco de ter essa história, porque verdadeiramente, quando nós começamos a depender de financiamento exterior, o exterior não é uma coisa vaga, o resto do mundo são bancos, são empresas, são financiadores, são agentes económicos que estão a olhar permanentemente para todas as economias e para o mundo inteiro e que dizem, olha, aquele país é um risco que eu não estou disposto a correr, paro, travo, pode haver um sudden stop de financiamento ao país e nós ficamos aflitos. Foi basicamente o que tivemos em 82, mas 82, princípio de 83, mas com avisos, quer dizer, não era surpresa para quem estava a acompanhar a situação com algum cuidado, mas em termos de negociação com o fundo, foi nessa altura que houve uma crise política e há uma alteração, há novas eleições, há um programa político, há um acordo, há um governo de bloco central, há um acordo com o fundo negociado por esse bloco central, etc. Estamos num mundo completamente diferente e temos um acordo que é completamente diferente. E o acordo, onde é que ele é diferente em relação ao anterior? Ele é diferente fundamentalmente por esse papel do controle de capitais. Nós tínhamos uma tradição, se quiser, a doutora Teodora explicou-lhe isso muito bem, mas se quiser, de uma forma complementar àquela que ela explicou, e explicou muitíssimo bem, enquanto que nós estamos habituados a usar limites de crédito internos, taxas de juro mais ou menos bem, mas enfim, era difícil usar as taxas de juro como ela explicou muito bem, mas era preciso, e usávamos taxas de juro internas, tínhamos a desvalorização do euro, do escudo, que era, tínhamos os dois lados internos, digamos assim, os limites de crédito e as taxas de juro internas, fundamentalmente a taxa de juro das aplicações de poupança predominantes dos portugueses, que eram os depósitos a 6 meses. Era o fulcro, era o pivô em torno de todas as aplicações financeiras portuguesas. O mercado de capitais tinha ficado desacreditado lá para trás, em 73, com as crises bolsistas, e, portanto, a poupança que era aplicada em Portugal, que não era aplicada fora de uma forma ilegal, era aplicada em depósitos a prazo, e em particular em depósitos a 6 meses. Aquilo era a taxa de referência para o mercado, era a taxa geral. Em termos de instrumentos externos, digamos assim, era a taxa de câmbio, que voltou a ter que ser usada, e usada intensamente, e era o uso dos controles de capitais como uma gestão da capacidade e das necessidades de financiamento das empresas, públicas e privadas, mas muito de empresas públicas ligadas aos abastecimentos de bens essenciais e do Estado e do próprio Estado, uma gestão dessas entradas de capitais em termos consistentes com o desequilíbrio externo a nível da balança corrente, compatíveis com a nossa capacidade de absorver e de atrair financiamento do exterior
e, portanto, passámos a poder dizer o equilíbrio externo não se mede na balança global, se quiser, mede-se na balança de transações correntes, é aí que está a medida do desequilíbrio externo, e vamos corrigir com instrumentos dirigidos diretamente para a correção do desequilíbrio da balança de transações correntes e, ao mesmo tempo, em termos compatíveis com aquilo que nós supomos que podemos estimular em termos de controles capitais. E podíamos saber quanto é que podíamos financiar e quanto é que podíamos estar a autorizar para... Portanto, o controle cambial passou a ser usado de uma forma mais proativa como instrumento de política, se quiser. Os limites de crédito para limitar o financiamento que os bancos internamente davam às empresas e ao Estado, o financiamento externo como o componente do financiamento internacional que nós podíamos ter. É evidente que nós não mandávamos nos limites dos bancos internacionais ao país, mas podíamos dizer aos residentes quanto é que eles se poderiam endividar naquilo que nós acharíamos compatível com o resto do programa. E foi isso que se fez para as 23 empresas, 55 empresas, Estado e, portanto, setor público e setor público alargado. Foi um exercício muito interessante. A Teodora tem os créditos todos de ter imaginado essa coisa, e foi um programa muito com ownership nacional, se quiser, para usar um termo que o Fundo gosta muito, que é, o Fundo não tinha pensado nas coisas nestes termos, foram os técnicos portugueses e foram as autoridades portuguesas que olharam para o problema desta forma e trataram do programa desta forma. Eu vou-lhe ser franco, eu lidei com o Fundo, nunca lidei diretamente com as questões do Fundo de Abastecimento, portanto eu não lhe sei dizer nada de muito interessante para além daquilo que a Teodora lhe disse sobre o Fundo de Abastecimento. O Fundo de Abastecimento era um daqueles instrumentos, desde o tempo do ancião regime, que serviu para ter uma economia muito dirigida. Nós temos uma economia muito dirigida, uma intervenção do Estado muito grande, e o objetivo aí era claramente ter estabilidade de preços a determinar o custo da mão de obra, digamos assim, se quisermos pôr-nos nessa perspectiva, e ter o petróleo a financiar um bocadinho esta coisa, ter um sistema de subsidiação cruzada para os produtos alimentares. Eu, por acaso, não lidei com o Fundo de Abastecimento no lado do Banco de Portugal, mas nos meus 3 anos de trabalho profissional, antes de vir para o banco, tinha estado no Ministério do Comércio, e tinha estado no Ministério do Comércio na Direção-Geral de Coordenação Comercial, que era uma área do comércio interno. Quando acabei o curso foi para aí que fui trabalhar, onde depois descobri que o professor Jacinto Nunes tinha trabalhado no princípio da carreira dele. Fazia uma coisa me surpreender que eu percebi lá na biblioteca fim dos anos 40 para aí, que era um sítio onde havia uma coordenação, e por isso é que chamava-se assim depois de 25 de Abril, mas deve ser chamado de outra coisa qualquer parecida antes de 25 de Abril, que era o sítio onde se articulava e coordenava a intervenção daquele mundo de empresas públicas que havia do Estado corporativo nas importações de bens essenciais. Era uma rede brutal, gigantesca e muito importante, que depois veio a privatizar, mas eu tive-me a lembrar, para os cereais todos, tínhamos o Instituto dos Cereais, era uma coisa grande, para o azeite e para os óleos tínhamos o IAP, tínhamos para o açúcar e para o álcool tínhamos a AGA, que era ali a Administração Geral do Açúcar e do Álcool, para os produtos pecuários tínhamos a Junta Nacional dos Produtos Pecuários, para o bacalhau tínhamos a Comissão Reguladora do Comércio de Bacalhau, e tudo isso existia, e todas essas entidades faziam os seus próprios planos de investimento, de importação. Estamos a falar de bens em que nós éramos deficitários e eles importavam. E a minha experiência dessa altura, por isso, meados dos anos 70, foi preparar, digamos assim, coordenar esse movimento, esse apanhado de importações de bens essenciais que supostamente era preciso fazer para abastecer o país. Era do pós-25 de Abril, era o uso ainda da máquina corporativa para fazer a política, prosseguir uma política económica que, no fundo, era igualzinha, desse ponto de vista, à anterior. Há umas empresas públicas que têm o exclusivo do comércio internacional naqueles setores, que importam, autorizadas pelo Estado, e que depois são financiadas pelo famoso Fundo de Abastecimento. Ou seja, o lado financeiro desta coisa está no
no Ministério das Finanças, e era por aí que vinha o controle efetivo de tudo isto, quanto é que há, quanto é que se pode pagar de tudo isto, aí é que era o rateio financeiro disto, do lado real, se quiserem esta dicotomia um bocadinho tonta, mas esta dicotomia entre o lado financeiro e o lado real, do lado real tínhamos estas empresas que geriam o abastecimento público nestes bens essenciais. E, portanto, eu tinha lidado mais com este lado real, mas nunca lidei com o lado financeiro. Depois o que acompanhei foi exatamente isso, quer dizer, é termos uma quantidade de desequilíbrios quando há estes choques de preços internacionais, que não são imediatamente repercutidos nos preços aos consumidores, no fundo é disso que se trata, e que geram uma quantidade cruzada de impostos e de subsídios para limitar o impacto nos consumidores finais, mas que se leva a acumular desequilíbrios financeiros do Estado, ou numa parte do Estado, de uma forma pouco transparente. Não era orçamento geral do Estado, era fundos e serviços autónomos. Deixou de ter meios para... Deixou de ter meios para pagar aquilo. Ponto final, acabou. E, portanto, alguém tinha que entrar com isso. Assim como também o Fundo de Garantia de Riscos Cambiais, que era outra coisa também um bocadinho, porque eram fundos que eram geridos pelo Banco de Portugal, mas para fazer políticas públicas não monetárias, digamos assim. Quer dizer, o Banco de Portugal não tinha que garantir câmbios para empresas importadoras e exportadoras, ou como não tinha que garantir, dar os meios para que estes financiamentos de importações se pudessem fazer. O problema é que há ali uma altura em que, e isso é uma coisa que está relativamente documentada, não tenho os detalhes disso, mas lembro-me dessa coisa que você fez assim, em que essas empresas se financiavam no curto prazo, elas eram empresas públicas e, portanto, o risco percebido, enquanto o Estado fosse risco aceitável para os financiadores internacionais, e a parte dos financiadores internacionais eram as filiais no estrangeiro de bancos portugueses, portanto, estamos a falar do sistema financeiro, enquanto o risco Estado português fosse aceitável para os credores internacionais, estas empresas, explícita ou implicitamente, eram consideradas risco soberano. E, portanto, sendo risco soberano, não era o mesmo risco que financiar o Estado português. Isso por um lado. Por outro lado, como elas se financiavam em chamados bias credits, eram créditos de bancos ou importador, não eram créditos de fornecedores, não eram os fornecedores destes bens que financiavam Portugal, eram bancos que financiavam o importador português. Eram operações financeiras ligadas a comércio internacional, a comércio. Essas operações eram autorizadas pelo Banco de Portugal, eram conhecidas no Banco de Portugal, e o Banco de Portugal geria, curiosamente, esta parte do curto prazo. Não era gerida da mesma forma que as outras autorizações de capitais, eram geridas a par e passo com a gestão das reservas. Eram os gestores das reservas, era o Departamento Estrangeiro a gerir reservas, as reservas do Banco de Portugal, que geria também o número de vezes que pedia a estas entidades para se renovarem os créditos de curto prazo que tinham. Ou seja, coisas que eram créditos de curto prazo, 180 dias por hipótese, e que ao fim de 180 dias eram pagas, e se os preços tivessem subido, e se as taxas de juros tivessem subido, repercutiam-se e acabavam, e constrangeriam imediatamente operações seguintes que essas empresas teriam. No nosso caso, eram operações a 6 meses, que ao fim de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eram operações que tinham sido renovadas 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Portanto, eram operações efetivamente de médio prazo renovados. Numa altura, e aí coexistiu, com uma altura de dólar muito forte, eram operações quase todas em dólares, dólar muito forte, ponto 1. Ponto 2, taxas de juros internacionais muito fortes, porque tínhamos uma inflação muito grande, pré-Volcker, digamos, nos Estados Unidos, e, portanto, tínhamos preços internacionais muito elevados, taxas de juros internacionais muito elevadas e dólar, ele próprio, muito forte, e o escudo. Portanto, o escudo a cair por contrapartida. Portanto, o escudo fraco face a esse dólar forte. E, portanto, o custo efetivo em escudos desses bens importados a crédito, ou melhor, do elemento de financiamento da aquisição desses bens, era uma coisa brutal. Estamos a falar de taxas de juros que ultrapassavam os 50%, 60% com muita facilidade. Os níveis de taxas de juros e níveis de desvalorização verificadas nessa altura eram valores altíssimos. E, portanto, consequências financeiras muito grandes para... O programa de 83 e 85 até procura, sobretudo, vem resolver um bocado dessas coisas, porque tem o lado tradicional, quer dizer, é taxa de câmbio, taxa de juros, etc., para atacar esse problema mais tradicional, e vem, em paralelo com isso, mas um princípio de políticas estruturais, ou seja, uma parte das transformações na gestão, não na política global, na política fiscal global, mas na gestão
pública, digamos assim, do orçamento e das receitas e despesas, teve alterações importantes que vêm associados a esse programa. Não é uma coisa tão destacada, mas é. E repare que há aí um outro elemento que é importante ter em conta, é que este país, nessa altura, estava também a negociar uma entrada na União Europeia, ou na Comunidade Económica Europeia, porque foi assinado em meados de 85 o Tratado de Adesão. Nós entramos no princípio de 86, mas quer dizer, nós não se entra automaticamente para a CEE, portanto estávamos a negociar a entrada na CEE há uma série de anos atrás, e portanto parte destas políticas mais estruturais faziam parte de, se quiser, de um acquis communautaire implícito, de que natureza de Estado e de economia que nós tínhamos que estar a fazer para poder entrar com a Espanha e com a Grécia. Já tinha entrar com a Espanha, que também estava nesse processo de modernização económico, para podermos entrar na Europa. E, portanto, essas transformações estavam a fazer-se. Nós acompanhámos depois, imediatamente após o acordo, no fundo, tem um efeito muito, muito rápido e muito, muito potente. Ainda tem um efeito muito rápido, tem um efeito, enfim, um bocadinho recessivo, como é natural que tenha num acordo dessa natureza, mas é muito rápido. É muito rápido. E a balança corrente equilibra em 85. Porque quando temos a taxa de câmbio disponível como instrumento, as coisas são muito rápidas, a desvalorização real... Ao contrário do que aconteceu. A desvalorização é muito rápida, os efeitos são muito rápidos e, portanto, é possível ter uma correção e uma expansão muito, muito depressa. Depois, como sabemos, como os economistas em geral sabem, o que acontece? Acontece que isso acontece e nós saímos do acordo de 85 com essas reformas um bocadinho no pipeline, estavam a começar a ser feitas. Havia um acordo, digamos, já para haver um acordo como aquele com o fundo, tinha que haver um consenso social relativamente grande, um consenso político, aliás, estava explícito politicamente no Parlamento da altura. E, portanto, aquela política, por mais dura que fosse, era uma política muito consensual, digamos assim, e o conjunto de transformações estruturais que a economia iria sofrer depois vem beneficiar desse ponto, desse resultado obtido com o acordo de 85. Portanto, quando nós olhamos para a saída do programa, o programa deixou de ser importante e interessante em si mesmo assim que se começou a ver que ele ia ser bem sucedido. O que começou a ser importante é o que é que se vai fazer depois, o day after do acordo. E o day after do acordo era a modernização económica, era a modernização do sistema financeiro, era a liberalização do sistema financeiro, que é um processo que vai acontecer depois, na segunda metade dos anos 80 e no princípio dos anos 90. Nós, em muito poucos anos, enfim, podemos falar disso se achar interessante, mas nós em muito poucos anos vamos fazer uma liberalização interna, vamos fazer uma liberalização externa, paralela, em que temos, eu diria, no final dos anos 80, princípio dos anos 90, nós temos o setor financeiro doméstico relativamente liberalizado. Terminaram enfim, foram privatizados a maior parte dos bancos, incluindo a Caixa, e os bancos estrangeiros nunca tinham tido, mas, portanto, foi aberto à iniciativa privada, como se dizia, os bancos, e, portanto, houve novos bancos criados e houve bancos nacionalizados que vieram a ser privatizados. Há um desenvolvimento do mercado de capitais, que é uma coisa que não existia, estava moribundo desde o final dos anos, antes do 25 de Abril, e revive um bocadinho a partir dessa altura. As taxas de juros começam a ser liberalizadas. Nós fizemos todo este programa até essa altura, com taxas de juros ainda muito administradas, supostamente bem administradas quando fizemos os acordos como devíamos fazer, mas eram tudo taxas, não havia taxas de mercado. E era preciso criar um mecanismo de voltar a ter taxas de juros determinadas no mercado. A taxa âncora dos 6 meses, dos depósitos a 6 meses, lá se manteve como guia e como seguro, digamos assim, até ao fim deste processo de liberalização, mas nós chegámos ao fim com um mercado monetário que vai começar a ser criado, o mercado dos bilhetes do Tesouro novo é criado ainda em agosto de 85, com o programa praticamente a acabar. Lembro perfeitamente, olha, nesta sala, uma sala aqui abaixo, 3 andares abaixo, era o Dr. Constâncio, nós todos queríamos ir de férias, como é evidente, tinha sido prometido que a primeira emissão de bilhetes do Tesouro se fazia a 14
a 14 de agosto, antes do feriado de 15 de agosto, e fez-se. E fez-se a primeira emissão de bilhetes do Tesouro. E a partir daí nós começámos a ter a primeira... Era preciso que o Governo, digamos, aceitasse uma determinada política de taxas de juros para esse instrumento que ia emitir e que ia ser o referencial para as taxas de juros de curto prazo. Não havia taxas de juros de curto prazo sem ser administradas. Portanto, o mercado dos bilhetes do Tesouro, que é criado nessa altura, perfeitamente da tua Constâncio, a pressionar ainda nos dias antes desses dias, para tudo funcionar, e funcionou, depois fomos todos de férias mais tranquilos, mas começámos a ter um mecanismo de determinação no curto prazo de taxas de mercado. A partir daí renovámos e modernizou-se o mercado cambial. Tivemos um mercado cambial com as taxas de câmbio determinadas numa sessão de fixing para o mercado cambial. Foi uma coisa que demorou também alguns meses, um bocado mais que meses, mas foi preciso criar um mercado internacional, um mercado offshore do escudo. Quem nos ajudou a fazer essa parte do mercado do escudo foi o Banco de França, que era exatamente um sítio onde havia divisas que apareciam para ser transacionadas e, portanto, era um bom ponto para criar um mercado externo, digamos assim, para fazer market making do escudo fora de Portugal. Foi o Banco de França que nos ajudou nisso. Penso que era o Dr. Costa Pinto, diretor do Departamento Estrangeiro, portanto tem o Departamento Estrangeiro muito ativo nessa matéria. Entretanto, tínhamos o banco, todo ele a beneficiar de passar de uma fase muito administrativa para uma fase muito técnica. Tínhamos técnicos em todos os departamentos do banco a partir dessa altura. Não era só o Gabinete de Estudos, tínhamos técnicos, alguns deles ex-Gabinete de Estudos, a trabalhar nos vários departamentos do banco. Desenvolveu-se e renovou-se todo o mercado monetário interbancário. Nós não podíamos mudar o sistema de controle monetário enquanto não mudássemos a maneira de determinar os preços do dinheiro, as taxas de juros no curto prazo, e portanto era preciso fazer previamente todo esse percurso, e fez-se. E portanto, quando chegamos ao fim dos anos 80, nós temos esses passos todos dados e estamos em condições de fazer uma mudança de controle monetário da taxa administrada, em que o banco propunha uma taxa e o Ministério de facto aprovava uma taxa de câmbio, uma taxa de juros, para uma taxa de juros determinada em mercado, que depois se repercutia e se refletia em todos os segmentos do mercado. Primeiro no mercado monetário, ao mesmo tempo que o mercado de capitais estava a começar a desenvolver-se, e ele próprio iria criar condições, se o Estado estivesse disponível para fazer uma alteração da sua política de financiamento, para criar um mercado de capitais. E foi o que aconteceu com já estamos a falar no princípio dos anos 90, com a criação, com o financiamento do Estado em escudos, que é, digamos, a prova da maturidade do país, é conseguir emitir para o mercado mundial na sua própria moeda, emite na sua própria moeda e vê que credores estão disponíveis a vir tomar essa dívida no seu mercado, e isso começa no princípio dos anos 90, depois há a criação do Instituto de Gestão da Dívida Pública, que é aqui 2 andares abaixo deste edifício. Portanto, essa transformação fez e se permitiu que no princípio dos anos 90 nós transitássemos por um controle monetário indireto, ou seja, deixámos de ter limites de crédito e passámos a fazer política monetária como se fazia no resto da Europa. A doutora Teodora tinha criado, no princípio, meados dos anos 80, um grupo de trabalho interno no nosso Gabinete de Estudos para estudar como é que se fazia, e nós, eu acho que foi ela, e o Gabinete foi muito pragmático na maneira quando olhou para isto. A visão a prazo era: nós vamos estar a fazer aquilo que os bancos centrais da Europa vão fazer e aquilo que os bancos centrais da Europa vão fazer, a participar no sistema monetário europeu, como nós viemos a estar, ou a participar numa eventual moeda única, como nós viemos a estar. Nós vamos fazer, até lá, vamos passar ou aprender a fazer aquilo que faz o Bundesbank. O Banco de Espanha fez exatamente a mesma coisa, também tinha sistemas administrados e fez um percurso de transição para o controle monetário indireto com muitas semelhanças com o Bundesbank. Portugal fez a mesma coisa, nós e os espanhóis tínhamos uma transformação muito parecida nessa altura, quando nós, 10 anos depois, chegámos à criação do euro, do BCE. Curiosamente, nós os espanhóis éramos dos países que tínhamos nessa parte, menos alterações para fazer. Nós fazíamos operacionalmente aquilo que o Bundesbank fazia. O BCE adotou o modelo do Bundesbank praticamente
ponto por ponto. Na parte operacional da política monetária. Na parte estratégica também um bocadinho, mas na parte operacional, então, foi completamente by the book à Bundesbank. Isso aí não tenho dúvidas nenhuma. Fizemos nós, fizemos outro. Mas nós estávamos a fazer um outro. Já era, também, o euro já estava... Estava já na cabeça. Pelo menos a participação. Nós íamos ser uma economia que estaria ou a participar no sistema monetário europeu ou a participar no euro, se ele ia existir. Ainda não se falava completamente. Já tinha havido tentativas, mas não tinha sido sequer escrito o relatório de Delors nessa altura. É preciso ter em conta. Eu acho que o relatório de Delors vem mais tarde. Sim, e portanto vem mais tarde. E nessa altura, escrito por Tommaso Padoa-Schioppa, redator desse relatório. Quando começa a fazer esse percurso, porque para além dessa liberalização interna, que só foi possível porque se criaram estas bases com o segundo programa do Fundo, fizemos uma liberalização externa. A liberalização externa foi outra totalmente by the book. Se nós lêssemos o que recomendava o Fundo Monetário, o OCDE e outros que se dedicavam a esse aspecto da liberalização dos movimentos cambiais, digamos assim, nós tínhamos as obrigações iniciais com o Fundo, chamadas obrigações do artigo 8º, que era a chamada convertibilidade plena da moeda para as transações correntes. Por isso é que havia aquela história quando nós impunhamos restrições às importações, às exportações, coisas dessas, que tinha a ver com transações correntes, o Fundo vinha perguntar, porque nós tínhamos obrigações no domínio das transações correntes, mas não tínhamos obrigações no domínio das operações de capitais. Nós podíamos ter controles de capitais, de todos os prazos, de todos os tipos, e era isso que acontecia. À medida que nós vamos liberalizando o mercado interno, nós vamos mantendo a segurança de ter controles de capitais. Mas, ao mesmo tempo, vamos preparando um movimento de liberalização desses movimentos de capitais. E esses movimentos de capitais vão ser liberalizados de acordo com uma sequência e de acordo com um programa, digamos assim, que corresponde àquilo que era bem recomendado internacionalmente na altura e que era o que fazia algum sentido, que era liberalizar primeiro operações do médio prazo, de operações mais estáveis de investimento, era liberalizar primeiro o investimento direto. Nós criámos o Instituto de Investimento Direto Estrangeiro, promovíamos o investimento direto, etc. Portanto, essas operações passaram a ser liberalizadas mais cedo. Depois foi liberalizar as operações sob títulos. Nós precisávamos desenvolver um mercado de títulos, as bolsas, e precisávamos de ter essas operações mais liberalizadas também. Foi liberalizar, mas essas até demoraram um bocadinho mais tempo. Os créditos comerciais eram operações que foram liberalizadas relativamente cedo. Depois começámos a liberalizar das operações longas para as curtas. Portanto, a liberalizar os movimentos de capitais a longo prazo, mesmo quando eram empréstimos, e só no fim liberalizar as operações de curto prazo e no fim, as operações de curto prazo monetárias, ou seja, os depósitos bancários. Isso acontece até ao fim de 92. Nós começamos este percurso durante esse período e em dezembro de 1992, não é muito tempo depois, se nos pusermos isto em perspectiva, nós temos liberalizados todos os movimentos de capitais, que era o que resultava das obrigações europeias de entrada em funcionamento do mercado único em janeiro de 93. Portanto, nós estamos a fazer um movimento de transformação interna para podermos participar plenamente nesse movimento europeu que iria, em paralelo, criar um mercado único de pessoas, de bens, de serviços e de capitais. E nós, em 92, finais de 92, tínhamos liberalizado todos os movimentos de capitais. E essa é a transformação, talvez, enfim, é pouco destacada, mas é talvez a transformação maior que aconteceu nesta economia durante décadas. Foi liberalizar os movimentos de capitais. Nós tivemos, durante 92, se a gente se lembrar das grandes polémicas económicas que houve durante esse período, uma delas é, nós tínhamos restrições às entradas de capitais. Nós criámos uns impostos compulsórios para limitar as entradas de capitais. O nosso problema, a partir da altura em que conseguimos passar bem o programa do Fundo de 85, foi criarmos uma credibilidade internacional, se calhar imerecida, mas tão grande, que toda a gente, os mercados internacionais começaram a perceber que o risco de Portugal era um risco que valia a pena correr. Portanto, aquilo que provavelmente Portugal viria a ser, em termos económicos, daí a 10 anos, 20 anos, era um risco adequado para correr por parte dessas entidades financeiras. E nós tivemos, o nosso problema aí, durante uma quantidade de tempo, não foi gerir as saídas de capitais, que tínhamos estado preocupadíssimos durante 82, 83, a gerir problemas
saídas de capitais, foi gerir as entradas de capitais. O que nós tivemos, verdadeiramente, tivemos controles às entradas de capitais como nunca tínhamos tido, com medidas como nunca tínhamos tido. E só no fim de 91 ainda introduzimos umas medidas adicionais, uma espécie de reservas de caixas especiais para os depósitos em moeda estrangeira e para as entradas de capitais. Em 92 nós tivemos que desarmar isso para poder liberalizar completamente os movimentos de capitais. Ainda havia dúvidas no final de 92, eu não vou dizer nomes, mas ainda havia dúvidas de muitos participantes na gestão política e económica em Portugal sobre se sim ou não nós podíamos dar esse passo no final. Nós estávamos previstos dar esse passo em janeiro de 93 e verdadeiramente em dezembro de 92, 15 dias antes do fim do ano, com os mercados praticamente a fechar, há uma decisão de antecipar a entrada em vigor e é em meados de dezembro que se fixa a liberalização plena de capitais. Portanto, não houve sequer a hipótese de dar com alguma surpresa, de dar a hipótese de uma última especulação forte, digamos assim, contra o escudo e contra esse movimento das autoridades no final de 92. Nós estávamos a fazer isto num período em que tínhamos feito outra coisa, um bocadinho temeratória. Estou a dizer estamos e estou a falar no plural porque foi o país que fez, e o Banco de Portugal teve muito envolvimento nisso, que foi entrar no mecanismo de taxas de câmbio da SME, em abril. Nós parece que temos uma predileção por abril e 6 de abril, porque entramos em 6 de abril para o SME e chamamos o fundo mais tarde em 6 de abril, também há assim uma coisa qualquer com o 6 de abril. Mas nós tivemos todo o ano de 92, ainda com controles de capitais, e entramos, porque era a nossa primeira presidência da União Europeia, ou da CE, da União Europeia, talvez já se chamasse União Europeia nessa altura, ou estava para se chamar, e tínhamos a presidência rotativa da União Europeia, e o brilharete dessa altura era termos o escudo no mecanismo de taxas de câmbio, e entrámos em abril de 92. Era uma coisa controversa para algumas pessoas. Já tínhamos todo o percurso, não é? O percurso já tinha sido um percurso de preparação para podermos ter uma política monetária que era um bocadinho mais dirigida a objetivos desinflacionistas e depois, com essa adesão ao mecanismo de taxas de câmbio, por simplesmente acabámos com a política monetária própria. Deixou de haver política monetária própria. Nós passámos a ter uma taxa de câmbio central ligada ao marco como moeda central e ao resto das outras moedas e margens de flutuação de 2,25, as margens estreitas, começámos com margens largas e depois passámos margens estreitas, 2,25. Tivemos uma crise de 94, tivemos logo a crise de setembro de 92, para quem está a começar uma coisa daquelas, tivemos uma crise cambial brutal, que pôs a Libra fora do mecanismo de taxas de câmbio, que pôs a Lira italiana fora do mecanismo de taxas de câmbio. Tivemos todo o percurso depois dos meses seguintes, até meados de 93, que é um percurso muito atribulado, que verdadeiramente os mercados testaram todas as moedas periféricas, nós, a peseta espanhola, a libra irlandesa foi testada, os irlandeses aí foram um bocadinho mais proativos e eles próprios tomaram a iniciativa de desvalorizar a taxa central da Ponte em janeiro, acho eu, de 93. O sistema ainda não estava completamente estabilizado, porque o teste fundamental ao mecanismo de taxas de câmbio era o franco francês. O franco francês é que era o grande teste, de saber se sim ou não o franco francês conseguia manter. E quando se percebeu, e nessa altura percebeu-se, que enquanto que a relação, havia todos os mecanismos criados por um mecanismo de taxas de câmbio para o Bundesbank apoiar todas as moedas participantes, e nós participávamos e beneficiámos disso como todos os países, mas o teste decisivo era se sim ou não o Bundesbank apoiaria as autoridades francesas se houvesse um ataque especulativo contra o franco francês. E quando houve tentativas e houve manifestações de tentativas de atacar o franco francês, o Bundesbank os alemães, as autoridades alemãs e o Bundesbank em particular foram indiscutíveis, quer dizer, com o franco francês ninguém se mete. E, portanto, a partir daí, o mecanismo de taxas de câmbio entrou num funcionamento tranquilo. Tranquilo. A partir daí percebeu-se, talvez venha a haver uma moeda única, talvez esta coisa vá funcionar com estabilidade, porque
porque os alemães puseram toda a sua capacidade por trás do franco francês e a partir daí, cada dia o franco francês, estou a simbolizar com o franco francês as moedas do core do mecanismo de taxas de câmbio. Não é dos periféricos. Não é dos periféricos, mas os periféricos depois acabaram por também beneficiar desse mecanismo. E, portanto, nós estamos em princípio de 93, enfim, cerca de meados de 93, antes de meados dos anos 90, nós estamos com uma economia completamente diferente da economia com que tínhamos deixado os meados de 80, com uma política económica que estava feita num quadro completamente diferente, uma política monetária que era taxa de câmbio fixa, num mecanismo de taxa de câmbio, uma pressão enorme para remodelar e refazer um bocadinho a política orçamental, as finanças públicas passam por um período de algumas reformas estruturais, se nós nos lembrarmos que é um bocadinho depois disso, mas por essa altura que se faz a reforma da tributação indireta com a criação do IVA, a reforma da tributação direta com a criação do IRC, do IRS e do IRC, acabar o imposto complementar, o imposto profissional, tudo isso que eram coisas um bocadinho do passado, são transformadas nessa altura. E, portanto, a economia portuguesa até parece que nunca mais teria nenhum ataque especulativo no futuro, porque tinha feito esse processo todo de transformação. Mas foi um processo forte, um processo muito profundo de transformação. Alguns problemas mantinham-se, como se vê, mas a transformação foi grande nesse período. É que esse desequilíbrio é um desequilíbrio que de certa forma é apresentado na altura, e nós podemos ver vários economistas conceituados a fazer... Não era um problema. Não era um problema, nós estávamos num processo de desenvolvimento, num crescimento sustentado. Esse déficit era um déficit virtuoso, para usar um termo que se usava também na altura, e que é sempre um bocadinho perigoso de usar quando se está a falar nisso, porque tínhamos expectativas de crescimento muito grandes, o financiamento externo viria, parte desse financiamento era não criador de responsabilidades, que era investimento direto estrangeiro e outras formas de financiamento não reversível, pelo menos no curto prazo. E os mercados financeiros estavam connosco, portanto os mercados financeiros acreditavam que nós íamos ser capazes de pagar a dívida. É sempre a mesma coisa, nós estamos sempre perante exercícios de avaliação ou pelas autoridades ou pelos mercados da sustentabilidade da dívida do país e do desequilíbrio externo do país. E nessa altura os mercados estavam extremamente benevolentes com Portugal e as autoridades estrangeiras também extremamente benevolentes. Nós entramos, faz-se o relatório do LOR, faz-se aquela coisa toda, cria-se o Instituto Monetário Europeu e começa a preparação do euro, e nós temos, quer dizer, de 85 até 2010, temos 25 anos, e com mais ou menos flutuações tivemos fenómenos de desequilíbrio externo sem crise de balança de pagamentos, ao contrário do que tínhamos tido em 78, 79, em 73, 84, em correções com programas para corrigir desequilíbrios, crises de balança de pagamentos. Não tínhamos tido. E a partir da criação do euro, até há uma quantidade de pessoas que criam um bocadinho a ilusão de que não há esse problema. Éramos o Mississippi. Éramos o Mississippi, ou Missouri, lá o que era que se diziam alguns economistas conceituados. Não havia esse risco, porque nós éramos uma parte de uma união monetária. Nós esquecemos de que, e muita gente se esquece de que nós perdemos a soberania monetária, portanto deixámos de poder financiar esses déficits quando se quer, deixámos de ser um AAA a emitir escudos. Nós chegámos a ser um AAA a emitir escudos quando esse desenvolvimento do mercado se deu, nós emitimos escudos e começámos a ter notações de rating para a nossa emissão em escudos. E quando nós éramos um país civilizado capaz de emitir na nossa própria moeda e honrar os compromissos na nossa própria moeda. Não conseguimos ter um AAA em dólares, ou em ienes, ou em marcos alemães, ou seja lá o que fossem, que nós emitimos moeda estrangeira na altura também. Mas tínhamos duplo A, e tínhamos A e duplo A, chegámos a ter, não é? Mas para escudos tínhamos triplo A. E, portanto, toda a gente acreditava que nós éramos capazes de emitir a moeda que emitimos. O problema é que depois da União Monetária deixámos de emitir a nossa moeda. Não temos capacidade de emitir nós próprios a nossa moeda e, portanto, o jogo é um jogo completamente diferente e as pessoas às vezes pensam que estamos a jogar o mesmo jogo e não estamos. A coisa que é permanente é esta, é que se tivermos demasiados desequilíbrios acumulados,
tivemos demasiados equilíbrios acumulados, em alguma altura alguém vai achar estranho, alguém vai não estar disponível para correr esse risco e, portanto, alguém vai exigir-nos que façamos alguma correção. É aquilo que aconteceu mais tarde, é aquilo que acontecerá em qualquer altura e, portanto, mesmo agora nós estamos com debates que, no fundo, são debates dessa natureza. Sim ou não, devemos estar cautelosos em relação ao financiamento, porque os alemães, os americanos podem fazer basicamente o que querem, claro. Os alemães podem fazer basicamente o que querem ou quase o que querem, os japoneses, ninguém liga, têm uns déficits brutais, têm uma dívida pública absolutamente gigantesca, mas é financiada pelos japoneses, ninguém quer saber disso. Portanto, é uma coisa, é um circuito fechado, não há problema. Nós não temos capacidade de poupança para termos os nossos poupadores a financiar os nossos déficits e, portanto, temos de estar atentos a essas coisas. Mas essa é uma lição que a gente aprendeu desse período. Alguém tem que resolver esse problema, porque nós estamos reféns de tempos a tempos de umas decisões do Tribunal Alemão. Aí há menos de um ano era saber se as medidas de quantitative easing do BCE eram legais ou não eram, e outras, vai vir sempre assim. Mas é a natureza do equilíbrio que está, e portanto essa ainda não é completamente estável. No fundo, esse quadro institucional em que a gente não é, mas essa é outra questão. Mas nós aprendemos, mas eu acho que tem ligação com isto, porque nós no banco habituámos-nos a olhar para estas questões desta maneira a partir do momento em que tivemos que lidar com estas crises de balanço de pagamentos. Porque esta pode ser uma maneira um bocadinho antiquada, podemos ser um bocadinho às vezes conservadores em excesso a olhar para esta coisa, mas o problema é que o banco tem alguma memória dessas crises de balanço de pagamentos, e quando há uma crise cambial, é o Banco Central que apanha com o fim dessa história, não é? E não tem outro remédio. E depois quem tem que resolver são as outras autoridades, não é o Banco Central, nem o Banco Central sozinho que consegue resolver. Mas o Banco Central passa muito por isso. Eu penso, não sei se a Teodora falou nisso, a Teodora falou um bocadinho nisso, mas eu acho que gostava de reforçar, e de certeza que se falar com outras pessoas, ou como eu lhe disse, com o Dr. Constância, ou com o Dr. Cavaco Silva, ou com o João Ferreira do Amaral, que foi uma pessoa muito importante do DCP, ou com a Helena Cordeiro, que era muito importante do DCP, que trabalharam nessa área, nessa altura, final dos anos 70, princípio dos anos 80. Há uma coisa que aliás, a Teodora fala disso no depoimento que ela fez, que é a nossa relação com o fundo em termos técnicos. Política, se quiser, na relação das negociações políticas com o fundo não participei, portanto não lhe pode, nessa altura. Em 2010, 2011 um bocadinho, não muito, também, porque era uma coisa muito do governador, mas participei um bocadinho mais, e estamos num quadro um bocadinho diferente. 2010, 2011 é um bocadinho mais difícil para nós como país já fazer essa discussão. Mas nesses acordos de 79, nesse período, no final dos anos 70, princípio dos anos 80, na relação com o fundo, há uma coisa que eu acho que era muito importante do ponto de vista técnico, é que eles, de facto, nas reuniões que eram puramente técnicas, eles davam-nos imensa informação e faziam perguntas muito inteligentes. Portanto, nós tínhamos que fazer o trabalho de casa para trabalhar com aquela gente. Quer dizer, não era o tipo de desafio intelectual com que nós tínhamos habitualmente na nossa vida doméstica aqui. Não havia. Portugal é um país que não tinha muitas entidades a fazer investigação, não tinha muitas entidades a produzir e a publicar. Veja que nós não tínhamos, agora temos universidades várias a fazer análises de conjuntura autónomas das autoridades. Na altura não havia nada. Havia umas estimativas do DCP, ou da Secretaria Técnica do DCP, havia umas coisinhas do Banco de Portugal, havia umas coisinhas do INE, e não passámos daí. Portanto, nós tínhamos alguns interlocutores sobre a economia portuguesa, para os problemas que se punham, nestes muito poucos interlocutores internos. Um bocadinho no INE, muito pouco, um bocadinho no DCP. A universidade não se interessava por estas questões, na altura. Sinceramente, acho que se interessava pouco. A universidade estava numa fase de crescer e estava numa fase de internacionalizar e de
preparar muitos quadros e muitos docentes, e foi uma fase muito importante para a Universidade Portuguesa, mas não se interessavam muito pelas questões económicas portuguesas, pelo menos que eu tenha consciência. Não havia muito debate, nós não fazíamos, por exemplo, seminários, nós não tínhamos na altura ainda programas de investigação feitos com investigadores portugueses no banco, agora temos tido há uns anos atrás, há uns anos esta parte, mas a Universidade nessa altura não estava, e portanto os interlocutores eram muito poucos. Serve isto para dizer o quê? A interlocução com o fundo era uma das interlocuções mais estimulantes para nós aprendermos. Eu pelo menos falo por mim, porque nós éramos postos perante economistas preparados, apesar de haver pessoas que achavam que eles eram de segundo ou terceiro plano, não era a Ivy League, não eram os melhores economistas que saíam das melhores universidades americanas, que gostavam do Fundo Monetário Internacional. Havia pessoas que até não achavam isso. Mas enfim, acho que era um bocadinho exagero da parte dessas pessoas. Como a organização era uma organização preparada, os técnicos eram relativamente preparados. Eles faziam bem o trabalho de casa quando vinham aqui, quer nas reuniões do artigo 4º, chamadas reuniões regulares de acompanhamento, quer no acompanhamento dos próprios programas. E, portanto, aquilo obrigava-nos a pensar. Para respondermos às perguntas que eles faziam, nós tínhamos que fazer o nosso trabalho de casa, nós tínhamos que estudar nós próprios, nós tínhamos que perceber porque é que aquelas questões eram importantes e não outras. E começámos a perceber que algumas outras questões também eram importantes, para além daquelas que eles achavam que eram importantes. Quando nós tínhamos mais ownership sobre o programa, é porque nós não estávamos limitados por aquilo que eles nos perguntavam, estávamos também capacitados por aquilo que lhes perguntávamos a eles, se fosse preciso. E isso era muito interessante. O convívio intelectual, se quiser, entre as equipas portuguesas e as equipas do fundo era relativamente interessante e aprendi-se. E, no entanto, repare, isto era feito ao mesmo tempo que, do ponto de vista negocial, eles eram bastante rígidos, não é bastante rígidos, que eu quero dizer, eles eram bastante afirmativos, quer dizer, aquilo era um acordo muito complicado de chegar para as autoridades políticas portuguesas se comprometerem com o board do fundo, ou seja, com os governos que estavam representados no board do Fundo Monetário Internacional. Mas a nível técnico, eles eram muito capazes de ouvir e muito capazes de perguntar isso. Eu acho que toda a minha geração de economistas no Banco de Portugal aprendeu bastante com este processo, digamos, de diálogo técnico com o fundo. Houve coisas que foram mais bem feitas, porque foram feitas como nós achávamos, ou como as autoridades portuguesas acharam, e eles aceitaram, e como eles genuinamente queriam aprender. O facto de serem economistas bem preparados também os ajudava a perceber as diferenças, se houvesse diferenças, e se nós tivéssemos capacidade de explicar essas diferenças adequadamente. E desse ponto de vista, quanto mais exigentes do ponto de vista técnico e científico eles fossem, melhor era para nós, quer dizer, mais tínhamos que ter bons argumentos e boa capacidade para explicar aquilo que isso retroagia sobre o nosso trabalho, sobre a maneira como nós fazíamos as nossas próprias investigações aqui no banco e como fazíamos o trabalho de elaboração de estatísticas e de produção e de divulgação. Eu, ao fim de 2 anos de estar a trabalhar naquelas questões de dívida externa, fui convidado para ir fazer uma coisa daquelas à Guiné-Bissau durante 3 meses com um colega que me esfiava. Aqui no banco tivemos os 2-3 meses a trabalhar para o Fundo Monetário Internacional a fazer aquilo. Quer dizer, se nós estivéssemos aqui fechados no nosso canto, sem falar com ninguém, sem nos confrontarmos com a experiência do Fundo Monetário Internacional, ninguém fazia isso. 2 anos depois fui fazer isso a Cabo Verde. Portanto, nós criámos capacidade de fazer as coisas por nós próprios. Isso foi extremamente enriquecedor do ponto de vista pessoal e penso que a organização aprendeu muito. O Banco de Portugal beneficiou muito com essa aprendizagem das relações com o fundo. Eles tinham missões, eles tinham um departamento que era um departamento de assistência técnica, foi aliás com esse que eu trabalhei quando estive na Guiné e em Cabo Verde. Eles tinham um departamento de assistência técnica, depois mudou de nome, mas continuou a ter esse tipo de atividades mais para os países em desenvolvimento, mas tinham missões de avaliação do trabalho, por exemplo, no domínio estatístico ou no domínio das políticas que faziam e acompanhavam. Tinham missões de assistência. Muito depois deste trabalho começar, por exemplo, não aqui no banco, mas no Ministério das Finanças, eu julgo que tiveram trabalhos de assistência técnica com alguma permanência do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário chama-se IMF e há pessoas que dizem na brincadeira que ele chama IMF que é It's Mostly Fiscal. Portanto, verdadeiramente, apesar das questões de desequilíbrio monetário
as questões de política fiscal são muito importantes e muito core na atividade do fundo, e eles tinham uma capacidade muito importante desenvolvida, e eles tiveram a dar assistência técnica, por exemplo, ao nosso Ministério das Finanças durante, muito mais tarde do que o acordo, quando tiveram a preparar e a modernizar, digamos assim, os instrumentos de política orçamental. São coisas bastante diferentes. O clima é um clima e a natureza da relação é muito diferente. Verdadeiramente, se quiser de uma forma um bocadinho impressionista, quando nós começámos a perceber que tinha que haver um novo acordo com o fundo, já em 2010, 2011, alguns de nós pensávamos que já não voltávamos a esta situação. Porque a transformação que tínhamos feito, verdadeiramente, e que estávamos há bocadinho a conversar, a transformação que nós fizemos, e depois entramos no euro, tivemos 10 anos de euro sem grandes problemas, onde tivemos a acumular mais uns quantos desequilíbrios e mais alguma tolerância nossa a desequilíbrios que precisámos, se calhar, ter olhado com mais cuidado, mas foi assim que as coisas aconteceram. Por volta de 2010 era claro para o Fundo Monetário, a pressão das autoridades europeias era muito grande já sobre nós, a pressão dos americanos era muito grande, eu costumava, porque eu depois também fiz um percurso pela área de relações, de 95 a 2000, tive como diretor do Departamento de Relações Internacionais, recriei o Departamento de Relações Internacionais para coordenar a preparação para o euro e tinha os relacionamentos com o fundo no banco, o relacionamento com o fundo em steady state, como país credor do fundo. Nós éramos um país credor do fundo durante uma quantidade grande desse tempo, chegámos a ser credores e emprestar dinheiro ao fundo para emprestar aos países em desenvolvimento. Mas, portanto, nós estamos a jogar outro jogo e outro campeonato na relação com o Fundo Monetário Internacional. Quando chega 2010, e em 2010 era claro, nós tínhamos as nossas reuniões habituais com o fundo, era claro para o fundo que nós tínhamos que fazer qualquer coisa. A pressão das autoridades do fundo era grande, já, na altura. Não havia grande vontade das autoridades políticas portuguesas de responder a isso. Eu tive em situações várias em que eles me disseram: temos que fazer qualquer coisa, vocês vão ter que fazer qualquer coisa. Se calhar é melhor começarmos a preparar qualquer coisa. Se calhar podemos fazer qualquer coisa mais simples, menos pesada, menos exigente, mas que prepare. E depois também havia aqueles PECs todos que Portugal teve a fazer, mas que não tinham patrocínio com o fundo e não tinham tanta negociação com o fundo. Eram coisas mais europeias, digamos assim, se quiser, os interlocutores eram mais europeus. E, portanto, nós chegámos a 2010, depois da Grécia, depois da Irlanda. A Espanha não teve um programa com o fundo, mas a Espanha tinha esse problema do estigma. Tinha o estigma de fazer um programa com o fundo e não tinha um problema de finanças públicas, de facto, como a Irlanda não tinha. Tiveram um problema de finanças públicas por contágio do sistema bancário direto. Portugal, nesse aspecto, estava um bocadinho pior, estava mais parecido com a Grécia. Tínhamos um problema de finanças públicas nós próprios e tínhamos os riscos de contágio do sistema bancário, como tivemos em parte. Não tivemos no grau que a Grécia teve, também não tivemos o contágio do sistema bancário no grau que a Irlanda teve, ou que a Espanha teve, mas tínhamos um bocadinho o pior dos dois mundos. Tínhamos um bocado de risco bancário sobre o soberano e tínhamos o problema de finanças públicas que tinham alguns desequilíbrios. Nós não gerimos muito bem, a posteriori é fácil dizer isso talvez, mas no final dos anos 2000, se nós olharmos para a nossa natureza da política orçamental, nós, quando olhávamos para os critérios de convergência e para os critérios de equilíbrio orçamental na Europa, os rácios das dívidas, os rácios dos déficits, nós, em 2007, 2008, estávamos com valores que eram muito perto dos franceses, muito perto da média da União Europeia. Muito perto, de facto. E houve ali uma altura em que a Europa reagiu à primeira crise de uma forma muito pouco apropriada do ponto de vista, respondeu um bocadinho do ponto de vista monetário, de gestão de liquidez. O BCE fez mais ou menos aquilo que era esperado, mas não muito mais que isso, na altura. As autoridades orçamentais fizeram muito pouco. E o que fizeram foi aquelas declarações suponho que é outubro de 2008, do Palácio
Sr. Sarkozy, Presidente Sarkozy e outros que resolvem dar um estímulo orçamental à economia e todos os países a irem atrás. Alguns países foram, por exemplo, os italianos foram bastante mais cuidadosos que nós nesta altura. Eles disseram logo, isso não é para nós. Há países que podem, mas nós não podemos fazer isso. E os irlandeses e os italianos estavam numa situação complicada e continuam numa situação muito complicada e são a grande situação complicada, porque o resto são arredondamentos. Os italianos é uma coisa grande, o resto é pequeno. Mas os italianos disseram logo, nós não entramos nisso, nós temos aqui contingências de vulnerabilidades na dívida pública, não entramos nisso. E Portugal não percebeu que não podia entrar também. E se nós olharmos, 2009, 2010 são 2008, 2009 é mau, quer dizer, não estou a fazer nenhum juízo em particular, é um facto. Quer dizer, a política orçamental foi desajustadamente expansionista para aquilo que eram as nossas condições de assegurarmos perante os nossos credores de que éramos sustentáveis e que a coisa tinha pés para andar e funcionar bem. Esquecendo talvez que por estarmos numa União Monetária não estávamos salvos desses riscos de ter um sudden stop de financiamento. E tivemos. 2010 tivemos. Onde é que vem a grande diferença depois? É que na natureza da crise que tivemos, os montantes envolvidos nestes programas são muitíssimo maiores. Já tivemos a Troika, portanto tivemos um programa europeu e uma parte do Fundo Monetário também envolvidos. Mesmo a parte do Fundo Monetário, que era pequena comparado com o bolo total, era muito grande comparada com aquilo que eram os programas grandes do Fundo Monetário. Eu lembro de nós olharmos para os programas dos anos 2000 do México ou do Brasil, nós éramos credores na altura do Fundo, nós olhávamos para o Fundo como credores desses países. E, portanto, nós acompanhávamos essas situações da América Latina como situações graves. O Brasil era particularmente interessante e importante para nós. Eram montantes muito grandes e não se compara com nada daquilo que foram as operações com os países europeus nos anos 2010, 2011. Não é? Portanto, os montantes eram muito elevados. Com os anos 70, e com os anos 70 e 80, aí era muito pouco. Porque aquilo era usar a Reserve Transposition, que era uma reserva, e depois eram os múltiplos pequenos do valor da cota, e a partir do momento em que as políticas estivessem mais ou menos certas, os mercados financeiros vinham atrás. Era o papel catalítico do fundo no seu melhor. Agora não há papel. Há também um papel catalítico, mas é preciso mais fogo, digamos assim, das autoridades para financiar o arranque, digamos, das economias. Porque está muito mais exposto ao exterior, porque há muito mais financiamento e há muito mais intermediação externa. Nós tínhamos uma economia que estava muito financiada diretamente pelo exterior, a dívida pública toda praticamente financiada do exterior diretamente. Tínhamos o financiamento às empresas muito intermediado pelo sistema bancário, um sistema bancário muito endividado ao exterior. E quando os bancos estrangeiros disseram, começam a cortar linhas para a dívida pública e o Estado fica sem financiamento, e começam a cortar linhas para os bancos portugueses que deixam de poder repassar fundos aos seus clientes. É verdadeiramente uma restrição quantitativa do financiamento disponível, não há. As taxas de juros no mercado secundário disparam e começam a disparar, mas para além disso, mesmo a essas taxas de juros, não há dinheiro. Eu tinha a gestão de reservas, como no Conselho do Banco de Portugal, tinha a gestão de reservas sob a minha alçada, quer dizer, o Departamento de Reservas reportava-me a mim. Nós tínhamos uma pressão quase diária, as dificuldades do IGCP para financiar a dívida portuguesa era brutal, num sistema em que o Estado está proibido de financiar o seu Banco Central. O Banco Central está proibido de financiar o seu Estado, como estava. E agora temos esta situação quantitative easing, o BCE a financiar os Estados todos, mas não temos cada Banco Central por si, isoladamente, a financiar. Por isso é que os alemães se queixam ao tribunal. Por isso é que eles se queixam, ainda temos esse problema sempre para resolver, mas aí é uma dívida interna. O Estado emite e está tomado pelo Banco Central, e em particular pelo Banco Central do país do Estado que emite, e, portanto, esse risco nós recebemos uns juros mais elevados do Estado português para devolver ao Estado português como dividendos. Quer dizer, enfim, se quiser caricaturar um bocadinho esta história, e os outros países fazem um bocadinho isso, esta história vai ter que ser pensada, vamos ter que ter uma maneira a prazo, não é agora, mas isso vai ter que ter uma solução. Não é aquela solução de anular a dívida, provavelmente, como algumas pessoas falam, se calhar isso não é,
não é tão fácil de fazer, mas essa questão existe, essa questão tem que ser tratada. Depois portanto, montantes muito mais elevados, porque o financiamento, a dependência de financiamentos de mercados e mercados secos é muito maior do que na situação anterior. O programa precisa de muito mais tempo para implementar, é o segundo elemento, mais duração no programa, porque sem taxa de câmbio nominal, a capacidade de ajustar rapidamente é muito menor e, portanto, é preciso mais tempo para fazer a desvalorização real, se quiser, tendo a taxa de câmbio nominal para atuar ou não tendo taxa de câmbio nominal para atuar, é mais recessivo. Demora mais tempo e mais recessivo. E depois o resto, mesmo o resto, acaba por ser um programa, enfim, não tem parte monetária, não há política monetária no programa, é tudo política orçamental e estrutural. É o Estado a tentar pôr as contas em dia e voltar a dizer aos mercados: tenho aqui uma situação sustentável em termos de dívida pública e de financiamento dessa dívida a prazo. É sempre a questão da sustentabilidade da dívida, e aí o fundo, é importante porque o fundo destas entidades externas foi o que estudou mais essas questões de sustentabilidade de dívida e, portanto, é importante, tem esse know-how. E depois para a Europa teve a grande vantagem de ser um honest broker externo, porque os países europeus a fazerem multilateral surveillance uns aos outros, a gente sabe o que é que não dá. Não dá. E o fundo foi chamado, em grande medida, para ter também, mesmo para países da Europa, esse selo de aprovação das políticas e trazer esse know-how e essa aprendizagem. Para além de que foi uma maneira também de pôr a disciplina da comunidade financeira toda internacional. É não só ter a disciplina europeia sobre os seus membros, é também trazer a disciplina dos americanos, dos japoneses, dos indonésios, dos brasileiros, todos esses países do G20, porque a economia mundial também se transformou. As relações de poder internacionais transformaram-se e refletem-se muito no Fundo Monetário. Aquilo que é um board do fundo a discutir acordos em 2012, 2011, a Portugal ou à Irlanda, é ter alguns países emergentes no board do fundo a dizer: calma lá, eu estou a financiar quem? O que era usual era termos um financiamento de cima para baixo, do Polo Norte para o Polo Sul, é ter o Sul a ser financiado pelo Norte. Agora vou financiar os países do Norte com recursos internacionais, que é de todos, somos os recursos enfim, esta narrativa que é complicada. E isto apareceu aqui e ali nos debates do board do fundo em 2011. Portanto, a natureza, o constrangimento, se quiser, político, institucional, também era ele próprio um bocadinho diferente. Podíamos dizer, nós podíamos ter feito a coisa e se calhar devíamos fazer estes ajustamentos na Europa sem precisar do fundo para nada. Eu lembro-me de ter dito isso em alguns sítios, é um bocadinho assim, mas a Europa não acredita em si própria para se disciplinar. Não acredita em si própria. Não, tem que vir alguém de fora para ajudar a Europa a fazer isso. E é disso que ainda estamos a tratar. É disso que estamos a tratar agora, quer dizer, toda a discussão sobre as regras orçamentais, tudo isso, a maneira como o fundo entra às vezes nesse debate, porque o fundo faz o exame do artigo 4º a cada um dos Estados-membros, mas também faz à União Europeia, também dá as suas opiniões, os seus juízos sobre essas políticas comunitárias, digamos assim, e até aí, se calhar, vamos contar com a experiência do fundo para nos ajudar a ser um bocadinho mais razoáveis nesta coisa. No acordo que tivemos com a Troika, foi evidente na parte política orçamental. A Comissão Europeia tinha alguma relevância, alguma experiência, o fundo tinha claramente experiência, mas, por exemplo, para lidar com o setor bancário, a Comissão Europeia zero, não tinha experiência nenhuma. Que foi o fundo que trouxe o know-how para lidar porque a condicionalidade era completamente diferente, era finanças públicas, era setor financeiro e políticas estruturais. A gente estava-se a esquecer do setor financeiro. E o setor financeiro, o fundo era o único que tinha competências para lidar com esta questão. E foi aí que o diálogo com o Banco de Portugal foi mais relevante. Foi na componente políticas financeiras e tiveram 12 trimestres a fazer relatórios de acompanhamento em que fizeram relatórios bastante simpáticos em relação àquilo que estava a passar em Portugal e depois foram surpreendidos no fim também. E também foram surpreendidos. Portanto, até o fundo pode ser surpreendido por coisas dessas, mas de facto o fundo aí teve um papel importante, mas está a ver o programa
foi completamente diferente, a natureza do diálogo com eles foi completamente diferente. E pronto, e continuamos com esse diálogo. O que é facto é que, com o fundo, ao seu fundo, esse diálogo está sempre presente quando nós estamos a discutir políticas públicas e sustentabilidade e autonomia para decidir sobre as nossas políticas públicas. Um excelente sinal. Primeira vez que a Comissão, que a Europa acha que arranja aqui uma maneira de pôr uma dívida de natureza comunitária a ser emitida. É evidente que a responsabilidade do último é dos Estados-membros que têm que pagar o orçamento da Comissão, mas isso é assim. Mas é diferente ter um AAA no mercado financeiro em nome da União Europeia, em nome da área do euro e da União Europeia, a emitir com a sua assinatura, ou ter os vários Estados-membros a emitir com a sua própria assinatura e toda a gente a olhar para os níveis dos spreads e tudo isso. Quer dizer, quando nós temos um problema que é complicado. Eu lembro quando nós começámos com o nosso programa, e eu mesmo ainda nos primeiros programas de apoio ao setor financeiro, logo em 2008, que houve garantias bancárias, etc., nós começámos a olhar para pricing adequado das garantias. E uma maneira de fazer o pricing diferenciado para os vários países, para isso ser aceito pelos vários países da Europa, era ter em conta o spread da dívida pública de cada país em relação aos 10 anos alemães. E o que é facto é que Portugal tinha um spread absolutamente ridículo, baixíssimo. Eu, se não estou enganado, na primeira definição de pricing para as garantias públicas era para aí 17 basis points. No longo prazo, quer dizer, o risco português comparado com o risco alemão era medido pelos mercados que não são tão perfeitos assim para avaliar essas coisas, como a gente sabe, era 17 basis points. E depois, de um dia para o outro, perde a confiança em Portugal e nós passamos a ter 1.500 basis points de spread em meados de 2011. Quer dizer, há qualquer coisa, nem uma coisa está certa, nem outra coisa está certa, mas os mercados, quando nós estamos sujeitos à disciplina dos mercados apenas, estamos sujeitos a essa volatilidade e a essa maneira brutal, digamos, vulcânica dos mercados reagirem aos sinais e às informações que têm. Se nós tivermos uma política um bocadinho mais pensada e controlada por nós, talvez os mercados levem isso em conta e não nos exijam tantas compensações em alturas difíceis.